belo e o monstruoso, o cotidiano e o extraordinário. Esses contrários encontram harmonia no trabalho de Junji Ito, autor de uma obra surpreendente que consegue construir o horror a partir das coisas mais simples do dia a dia. De fato, as coisas mais comuns e simples que raramente conseguem deter nossa atenção são apresentados de um modo improvável e assustador na perspectiva do Ito. Você correria o risco de mudar a sua percepção sobre essas coisas simples da vida? É isso que nós vamos debater hoje, sobre o horror da vida moderna, o horror do cotidiano. Quer dizer, vamos para a discussão logo depois, mas vamos falar desse autor fantástico que conquistou nossos corações e aterrorizou nossas mentes. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, agradecer a sua presença, meu querido Párvulo, que está aqui com a gente. Você, meu querido, que está aqui dando a sua audiência, sua paciência, sua audiciência, querido, querida, querida. Gente, tem coisas legais pra falar pra você. Primeiramente, avisá-los e lembrá-los que Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. Apesar dos outros programas você conseguir escutar em qualquer agregador, o Mundo Freak Confidencial é aquele podcast que você vai encontrar no seu Spotify. Então, não piramos cânico, é completamente gratuito pra você. André, preciso assinar pra escutar vocês agora? Não precisa, rapaziada. É só vocês baixarem aí o aplicativo no seu celular ou então no seu computador. Lembrando que o próprio navegador você também consegue ter acesso aí. Você faz o seu cadastro e você consegue escutar gratuitamente, sem propagandas, interrupções indesejadas ou coisas nesse sentido. É completamente free e legal. E cada vez mais melhorando a usabilidade do usuário também, o Spotify. E vocês, nessa semana passada, na verdade, tiveram uma surpresa. Um Cadáver Ouve Podcast voltou com tudo, rapaziada. É isso aí, muito bacana. Eu falei semana passada de Dorohedoro. Ele começou quinzenal, eu tô estudando pra ver se eu faço semanal, mas a ideia é que a gente fale de temas que acabam não gerando um Mundo Freak Confidencial completo, mas que podem ser muito interessantes, adicionados de uma maneira interessante aí pra vocês, né? Não apenas resenhas, né? No Dorohedoro meio que uma resenha, né? Uns pensamentos que eu tive, mas teremos coisa legal aí na próxima segunda-feira. Então fica de olho aí. Temos também o Aconteceu no Insta, lá no Instagram. Você tem contos macabrólicos. Toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite. Você tem as resenhas também lá no Instagram. Você tem muita coisa bacana. E falando em rede social, você encontra a gente lá no @Mundo Freak, tudo junto no Instagram. E no Twitter, você vai lá no @Mundo_Freak. Inclusive, por exemplo, falar aqui da nossa ouvinte, da Súria, que criou um Twitter só pra seguir a gente. Olha só que bacana, gente. É isso aí, gente. Assine o contrato com o Mark Zuckerberg e Jack do Twitter para vender sua alma, pra receber, ficar mais pertinho da gente, não vale a pena? Então, a Súria tá comprovando aqui. Mandar um beijaço aí pra Súria, que o nome dela é Roberta, e que ela tá sempre acompanhando, inclusive, as gravações ao vivo, que você pode escutar apoiando a gente lá no apoia.se/confidencial. Todos os links aí nesse post. Prometo que vai ser bem rapidinho, só tenho mais uma coisinha pra falar pra vocês, que é o seguinte: Anúncios de Quarentena! Anúncios de Quarentena, esse lugar especial em que, nesse momento de pandemia, a gente cede um espaço aqui pro nosso ouvinte, muitas vezes um produtor, né, um pequeno produtor, alguém que tem um pequeno empreendimento e que gostaria, né, sofreu impactos aí da pandemia. A gente tá dando uma ajudinha, anunciando, quem sabe entre os ouvintes pode encontrar algum cliente. Já temos casos em que fechamos, pessoas falam: pô, Andrei, fui lá, já comprei, gostei muito e tal. A gente vai falar aqui de mais uma pessoa. É a Sarah J. Oliver. Ela é escritora, redatora,
redatora, copydesk, copywriter, consultora e leitora nas horas vagas. Meu Deus, Sara! Como você encontra tempo? Não tem nenhum, provavelmente. Sou graduada no curso de letras e possuo curso de gestão de mídias sociais, marketing de conteúdo, marketing no Instagram, produção de conteúdo para web e copywriting. Além de ter livros publicados no Amazon Kindle e revisados por mim no meu catálogo. Ela faz revisão de livros e texto para mídias sociais, produz texto para copy e blogs e auxilia negócio na escrita do seu livro. Então, se você está procurando uma pessoa que te ajude nesse rolê de escrita, que seja esse serviço, sei lá, você está querendo publicar um livro, você está querendo uma ajuda nas suas redes sociais, entre em contato com a Sara, que eu tenho absoluta certeza que ela vai conseguir ajudá-los. Então é isso. Bora pra esse episódio que ficou super divertido. Mandar um beijaço na Gabi Xavier, que ela é uma maravilhosa por ter aceitado esse convite. Muito obrigado. E bora lá. Vamos entrar nessa espiral do tema de hoje. This episode is brought to you by FX's Feud, Capote versus the Swans. Inspired by actual events, the series tells the story of Truman Capote and the women he betrayed, the original housewives. They were society's most elite women, rich, glamorous socialites who defined a bygone era of high society New York. From creator Ryan Murphy, this drama series features an all-star cast, including Naomi Watts, Demi Moore, and Diane Lane. FX's Feud premieres January 31st on FX Stream on Hulu. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil aterrorizado. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre terror, vamos falar sobre Jiu-Jitsu. Eu sou Andrei Fernandes, não Jiu-Jitsu, esqueci de me apresentar no início, então antes que o vídeo faça uma confusão aí, tô nem perto inclusive de Jiu-Jitsu, né? O cara genial, talentosíssimo, e estou aqui para chafurdar na escatologia jiu-jitesca. E para mais já temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminuti. Konnichiwa, o Genki Tatsuka! Todos os ouvintes japoneses agora vão me odiar. Isso me lembra muito porque que eu não te chamo pra gravar os casts de Otacredo, Lucas. Obrigado. Arigato, senpai. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Jay. Oi, pessoal. Se você acha que o Jiu-Jitsu é o H.P. Lovecraft do Japão, eu vou tentar te convencer aqui hoje que ele não é e que ele pegou as influências do Lovecraft e acabou criando o jumpscare da virada de página. Olha aí, rapaz. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Ira Croft. Oi, ouvinte! Oi, pra quem tá assistindo aqui online. Se você, assim como eu, está indignada com isso que a Jay falou, porque ainda bem que até hoje ninguém falou isso perto de mim, fique tranquilo, viu? Espero que ninguém nunca mais venha falar isso perto da gente. Eu já não tô mais entendendo nada do que vocês estão falando, mas eu acho que combina muito com o tema que a gente vai gravar aqui hoje. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas deixa eu introduzir a convidada maravilhosa. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu já vi no YouTube de produção de conteúdo, mais prolíficas também, e que dedica aí sua vida pra agradar o público mais difícil que eu já vi das obras. Gabi Xavier, seja bem-vinda ao Mundo Freak. Olá, gente, muito obrigada. E falo muito mesmo, né, gente? Nossa senhora. Muito prazer estar aqui com vocês, principalmente falando desse autor que eu gosto tanto. E pra quem tem aí um pouco de medo, não gosta muito de história de terror, fica tranquilo, terror é pagar boleto, isso aqui tá de boa. A gente tira de letra, facinho. Exatamente. E assim, é muito difícil a gente começar falando de Jiu-Jitsu por um ponto específico. Porque Jiu-Jitsu é uma coisa muito contra a cultura, no meu ponto de vista. Porque, invariavelmente, as pessoas acabam conhecendo ele por obras específicas, mas eu nunca vejo ele no mainstream. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nessa afirmação. Tem algumas pessoas aqui que são muito otacredas que estão gravando aqui com a gente, que consomem bastante mangás e animes, etc e tal. Né, André? Não sei do que você tá falando, eu não sou otaku, fica aqui o aviso, caso alguém confunda. Mas porque, tipo assim, a galera do horror, eu vejo muito pouca gente citando, assim, o Jiu-Jitsu diretamente, né? Talvez pela barreira geográfica, talvez pela barreira cultural toda, né? Mas eu não sei vocês, assim, é muito doida essa minha afirmação?
Eu acho que dá pra dizer que Junji Ito não faz parte do mainstream brasileiro, mas fora do Brasil ele faz sim. Ele é muito maior, inclusive eu diria em países como Estados Unidos, que é mais ligado em cultura japonesa aqui no Brasil. Apesar do Brasil ser ligadíssimo em cultura japonesa, aqui eu vejo a galera consumindo coisas mais fora do mainstream, como o Junji Ito, né? Por exemplo, no Japão ele é a referência, assim, monumental. Você não vai chegar no Japão pra galera e falar, conhece Junji Ito? Eles vão falar, claro que sim. Então lá ele é mainstream, né? Acho que depende demais da sua referência geográfica mesmo. Eu acho que tem questão de linguagem também. O tipo de terror que aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal tá acostumado é muito diferente. O apelo mais, às vezes, estético de mexer com o corpo, com o cotidiano, com algo mais de insanidade, né? Que não é tão de susto, apenas fantasma. Esse elemento fantasia de terror que é muito mainstream aqui, isso é muito diferente do que você encontra nas obras do Junji Ito. Então, acho que tem, às vezes, uma barreira só de costume com a linguagem do terror que faz mais sucesso daqui também. A mesma coisa que, em geral, faz com que animes não sejam algo super mainstream ainda por aqui, porque ainda existe aquela barreira de linguagem ou no live action de atuação japonesa. Eu acho que é tudo isso, assim, é culturalmente diferente. Eu acho que é só isso, um estranhamento inicial. Eu acho também que público, né? Público consumidor, né? Porque o André falou assim, é mainstream. Depende de que grupo. Por exemplo, entre quadrinistas, exatamente, entre ilustradores, Junji Ito é super mainstream e principalmente estudado, né? Não só por quem curte terror ou não, mas você se estuda, porque ele tem um trabalho diverso, onde quem tá estudando traços, não só em conteúdo de mangá, mas quadrinhos no geral, é sempre abordado. Então, acho que além da cultura, do lugar geográfico e também do público que tá consumindo. Quando a gente tava fazendo a pauta, conversando sobre isso, né, Di, a gente até comentou, a mesma coisa que Hellraiser, né, a gente até falou, é um público que dentro do mundo freak, todo mundo, eu conheço Junji Ito, eu conheço Hellraiser, né. Já se a gente vai falar sobre isso num outro grupo de consumidores que eu digo consumidor do conteúdo, ele pode não ser tão lembrado assim de primeira. Eu, por exemplo, a minha experiência com mangá era Guerreiras Mágicas de Heiyard. E de repente eu peguei Junji Ito. Daí eu falei assim, quê? Que salto bacana, né? Saudável, né? O que está acontecendo? É que eu descobri o Junji Ito por causa do Stephen King. Então, eu tava ali no mundo do terror, daí eu fui caçar mais gente que fala... por causa de It, que fala da cidade, eu acabei chegando em Uzumaki, que também fala de uma cidade. Então, foi assim que eu cheguei. Mas a minha única... meu único pré-requisito que eu tinha antes de Junji Ito era Guerreiras Mágicas de Heiyard. Então, foi tipo um salto muito grande. Isso aí. Mas, apesar disso, eu tenho absoluta certeza que você que conhece podcast, muito provavelmente alguém inserido dentro da cultura internetica por aí. Eu tenho absoluta certeza que, por exemplo, se você não sabe do que a gente tá falando, se você colocar agora no Google Uzumaki com Z e K, né? Você vai cair diretamente numa imagem que com toda certeza você já topou em algum momento da sua vida, caminhando aí pela internet afora, né? Que é a imagem daquela menina com a... É até difícil de descrever pela dificuldade de ilustrar através do áudio o que é, né? É uma menina com um buraco na cabeça, espiralado pra dentro, né? E com a orbe ocular, né? Caminhando pra dentro, né? É uma imagem muito que é quase um Escher da vida, né? Quando tu para pra analisar, né? E ela ficou bastante famosa e tal. Antes de qualquer coisa, a gente não tá falando sobre Naruto aqui, tá bom, gente? Isso aí é outra coisa. Nossa, acontecia muito isso quando eu falava de Uzumaki no canal. Não, já aconteceu, uma vez eu tava mostrando a minha prateleira e Uzumaki é um puta calhamaço. Veio pra cá não dividido em volumes, veio um volume único, né? Pelo menos o meu é um volume único. E daí as pessoas, é Naruto? É mangá do Naruto? E eu fiquei, nunca tinha assistido Naruto. O que você tá falando? Não, é mangá de terror, não é nada disso. Pagou não. de naruteira, é isso aí. Pois é. É muito interessante porque talvez o Uzumaki seja a obra central. Acho que a gente pode começar por Uzumaki aqui, esse episódio. Porque ele é a obra central nesse sentido de seja talvez a mais conhecida, talvez considerado por alguns a obra-prima, apesar de terem obras fantásticas, mas é diferente de outras, né? O Junji Ito, ele é um mangaka, antes de qualquer coisa, né? Ele trabalha muito com obras curtas, que seriam contos, né? Geralmente uma edição, algumas páginas só. O Uzumaki aí já são 3 volumes. Não dá nem 30 páginas a maioria dos contos deles. É muito rápido, assim. Você senta e prestando atenção no desenho, consumindo com vontade, com gostinho, não dura nem 30 minutos, assim. É uma coisa muito rápida e que faz parte do estilo dele e combina muito bem, né? Sim, sim. Mas, Lucas, tem esses contos, pra mim,
mim, são os mais pesados, que eu não consigo ler em 30 minutos, porque eu fechei a página pra dar uma respirada. Porque às vezes você tá lá lendo a plot, pá, que é o que eu falei no começo, né? O jump scare. Ele tem o jump scare da virada de página. Você vira a página e tá lá aquela coisa grotesca e gráfica e detalhada. Que daí eu fechava o livro e falava, acho que eu vou dar uma respirada. Inclusive, aproveitar esse papo pra fazer uma recomendação. Se você tiver a oportunidade de não ler tudo em uma tacada só, porque a galera vende muito compilado, né? 12 contos em um livrão só, né? Se você puder, vê um por dia, assim. Não consome tudo de uma tacada só. Deixa a parada marinar na sua cabeça um tempo, deixa ela em banho-maria, e pensa um pouco sobre aquilo, deixa o terror, porque às vezes é um terror que quando você tá lendo, você fica, nossa, isso daqui é estranho, mas é um terror que ele vai demorar pra fazer um efeito na sua cabeça. Então consome devagarzinho, de belisquinho, de pechisquinho. Você tá pedindo isso pra galera que faz maratona de coisa, é um pouco difícil, mas quem sabe. Mas aí é a culpa de Stranger Things, né? Que já vai pro stream fechadinho pra você maratonar em um dia e nem saborear o negócio, né? Não, Junji Ito, principalmente se for fragmentos do horror, aconselho, que nem o Lucas falou, pegue um, fique ali saboreando o negócio. E eu acho que essa dica é interessante, acho que a Gabi pode até confirmar pra mim, mas esses contos, eles geralmente não costumam ser publicados no Japão juntos, né? Talvez possa ter edições de colecionador, mas eles são publicados, cada história uma revista diferente, semanal, mensal, e é mais ou menos por esse caminho, né, Gabi? Não, é isso mesmo, as publicações de mangá em geral são assim, elas saem compiladas em revistas diferentes, de acordo com o público, de acordo com a editora, e depois pode vir a ser lançados volumes separados ou edições especiais separadas. Só comentar que eu me senti muito sem coração, porque eu li fragmentos pausados só porque foi no meio de outras coisas que eu tava lendo, mas eu não me senti tão impactada visualmente, eu me senti um monstro frio aqui agora, sem coração. Tem uma coisa interessante também nas obras de Junji Ito, que são a sua produção de storyboard. Elas são bem datadas, assim, tipo, você consegue perceber quando ele escreveu Tomi, quando ele escreveu Uzumaki, ele tem uma influência do mercado de mangá naquela época que ele estava fazendo. E quando ele foi fazer os fragmentos, a Jay também tinha comentado que sentiu isso, né? Ele ficou anos sem fazer mangá desta forma que ele fazia, com aquele formato, com aquele storyboard de se contar uma história. E aí mudou o ritmo. É completamente diferente, não só o desenho, mas o ritmo. E aí tem algumas pessoas que se impactaram bastante, acharam mais pesadas, e pessoas acharam que não foi pesado. Tem muita gente que não gostou dessa obra porque achou leve demais, né? E aí ele explica que ele ficou muitos anos e ele também estava nesse tempo desenhando gatinhos. Ele falou que ele ficou mais de 10 anos desenhando gatinhos. E aí quando ele voltou, ele já estava num outro ritmo. E ele também, ele sabe disso, né? Foi ele que deu essa entrevista e falou, né? E ele estava num momento diferente de se fazer mangá. Não de se fazer terror, mas de se fazer mangá. Isso é muito interessante porque, de fato, né, é uma carreira, vou usar essa palavra de novo porque eu acho ela muito bonita, prolífica, que ele tá dezenas de anos trabalhando na indústria, né? Eu acho que, por exemplo, quando o Lucas cita Tomi como uma primeira obra dele, dá pra você sentir que é a primeira obra dele, né? Das primeiras edições. Você sente traços de amadorismo, assim, e não diminuindo o cara, o trabalho dele é genial, adoro o trabalho dele, mas você vê que ele tá aprendendo enquanto ele faz. Eu li a primeira vez Tomi bem de picado, assim, um capítulo aqui, outro capítulo ali, semanas se passando entre capítulos, e eu peguei pra reler Tomi pra esse episódio, e li tudo em uma tacada só, assim, praticamente 2 sentadas, né? E você percebe a evolução dele fazendo Tomi, é a própria evolução do que ele achava que a história ia ser. Ele não começa a Tomi vai ser isso daqui. O que é Tomi vai mudando de capítulo pra capítulo até ele encontrar uma fórmula e ele se fixar naquela fórmula até o final ali, mais ou menos na metade. E isso é muito interessante, você acompanhar um autor e ver a evolução dele, né? As influências, o como ele vai mudando e tal. E eu digo especialmente sobre ele, porque agora ele parece que o terror dele é um terror que larga estereótipos, enquanto ele passou por uma fase que o terror dele era um terror que subvergia estereótipos, e no começo era um terror de estereótipos. Então ele passa por esses 3 arcos. Um terror de estereótipos, depois ele subverge os estereótipos, e agora ele foge deles, ele se torna uma outra coisa. O que eu acho sensacional, assim. Essa análise é profunda, não sei nem o que comentar disso aí. Muito bom, mas bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo, certo? Tudo começou com um pequeno ponto no universo, super concentrado. Então, Junji Ito nasceu em 1963. É isso. O que veio pra tá não interessa pra gente nessa pauta de hoje. Ele é considerado um mangaka bastante veterano, né? Ele tem 30 anos de carreira. Sua estreia foi, como a gente tava falando, em Tomi, em 87. Ele era bem novinho, né? Ele coloca, né,
ele inscreve esse conto, esse primeiro conto, essa primeira edição de Tomi em uma premiação, né? Em que ele ganha, e aí ele começa a ser publicado, né? E eu acho que essa é uma boa característica dele, que é o seguinte, por mais que Tomi seja uma obra extensa, você vê volumes, né? Ela funciona quase como histórias curtas que vão se entrelaçando, né? Mais pra frente você começa a ver essa obra ganhando uma certa continuidade, personagens aparecendo novamente, mas de início você tem essas pequenas histórias curtas, como o Lucas mesmo falou, né? Que vão muito de experimentação também, né? E é muito doido porque ele era dentista, né? Não, ele era técnico de dentista, ele nem era dentista. E ele falou assim, putz, ele escrevia nas horas vagas, né? Vou escrever aqui, fazia, desenhava. E daí ele tentar a sorte fazendo e colocou pra premiação. E daí ele viu que deu certo, que vendeu. Eu falei, vou fazer então. E isso é uma parada comum no Japão, viu? Muita gente é mangaka amador nas horas vagas pra tentar a sorte em uma dessas competições, ver se emplaca comercialmente, ganha algum contrato, alguma parada assim. É uma indústria, assim, de moedor de carne de gente amadora. A galera vara à noite, trabalha, assim, 50, 60, 70 horas por dia, chega em casa, faz mangá, desenha. Trabalhar 70 horas por dia realmente é um negócio de louco. Por semana, o cara trabalha 70 horas por semana, ainda chega em casa e passa o dia inteiro e toda hora de sono, de repouso, de lazer dele, se esforçando pra um dia ter a chance de talvez conseguir ganhar um desses campeonatos, ser publicado e tal. Tanto que o próprio Junji Ito diz que quando ele ganhou e chegaram pra ele e falaram, olha, a gente quer mais disso, ele simplesmente não acreditou e ele entendeu ali naquele motivo quanto sortudo ele era e já começou ali a pegada da síndrome do impostor, né? Que ele já começou a se perguntar, será que eu mereço mesmo isso? Logo no começo o cara acabou de ter a primeira obra dele publicada e já começa a síndrome do impostor. Exatamente o que você tá falando, Lucas, porque eu acho que onde Tomi brilha, principalmente essa primeira edição, é porque de fato dá pra notar, né? Quem tá muito acostumado a consumir mangá e tal, dá pra ver que os traços ainda são um pouco erráticos, né? Ainda existe uma certa inconsistência ali, mas é ótimo, tipo, passa a mensagem. Na hora que você tem essa coisa, porque quadrinho no geral, né, essa coisa da arte sequencial, ela é muito complexa, né, porque não é só você fazer um desenho bonito, né, porque a gente poderia estar defendendo aqui, porque não era hiperrealista o suficiente. Às vezes o ouvinte que é um pouco mais leigo, que não tá dentro dessa área, acha que é isso que a gente tá criticando, não é isso, não. Às vezes a maneira como você lê a história torna-se um pouco confuso ali a ordem das coisas, né? E isso ele vai melhorando bastante conforme o tempo vai chegando, mas nessa primeira edição fica bem claro isso, né? Que às vezes você se perde na história. Tem umas brincadeiras de tempo, né? Uhum. Que dá pra você se confundir muito facilmente, assim, nessas primeiras edições. Só que a história é tão boa, é tão legal, que eu consigo entender por que ele ganhou. Que eu acho que é onde o Jiu-Jitsu brilha, né? Tipo, ele hoje não tem como falar mal dos desenhos dele. Ele é um artista maravilhoso visualmente, mas não tem como você desassimilar isso dos roteiros e da proposta que ele consegue ver. Ele tem um olho de águia pra enxergar propostas maravilhosas em coisas muito banais, assim. E isso eu acho que é uma das coisas mais legais dele. Eu queria só fazer um adendo aqui nisso dele parecer que apenas vai jogando e a história vai andando. E em uma das entrevistas que ele deu, se eu não me engano, ele até comenta, né, que é o estilo de escrita dele também, pra além da imaturidade no começo da publicação. Que ele tem, como se fosse brainstorm, várias ideias, ele vai jogando aquilo e as coisas vão se entrelaçando conforme ele vai criando, não é como se ele, pelo menos inicialmente, se ele pensasse na história fechada, no argumento da coisa extremamente estruturado e passasse pra página. A história vai se movendo. Aí, óbvio, se você não tem tanta experiência, se é a sua primeira obra, aí as falhas ficam mais evidentes nesse tipo de produção, né? Mas é um estilo também. Talvez seja interessante até fazer uma pequena comparação breve, não sei se tem tanto a ver, mas, por exemplo, o Stephen King defende muito isso, né? Ele começa um livro sem saber exatamente o final. E aí vai daquela loucura lá. Obviamente que são obras completamente diferentes, né? Torre Negra! Aí vai ficando aqueles tijolão, mais tijolão, mais tijolão. Mas a explicação de Stephen King é que ele tem essa característica porque antes ele escrevia pra ele poder comer, entendeu? Era o ganha-pão dele. Então ele precisava escrever. Então ele sentava e falava, preciso escrever. Então ele começava a escrever e via no que ia dar. Então essa era a forma que ele fazia pra, ter o ganha-pão dele. Mas eu acho isso maravilhoso no Jiu-Jitsu, justamente porque eu acho que isso adiciona muito para essa capacidade que os mangás
que ele tem de você ser surpreendido na virada de página. Porque, tipo, você é muito inesperável no meio da história. Tipo assim, você pensa muitas vezes que a história tá se encaminhando pra um lado, do nada ela faz uma curva, e eu consigo sentir o autor pensando ali, cara, o que vai ser a parada mais absurda que eu vou fazer? Tipo, não é tipo, não, estamos falando aqui sobre uma assombração, vai descer um alienígena só pra te surpreender. Não, não é isso. É no sentido de subverter a expectativa do que tá rolando, né? E isso eu acho que é fantástico. A situação escalona de uma forma muito exponencial, né? Você tá tendo uma caminhada no parque, de repente tem uma pessoa estranha. Você fala, algo inusitado, uma pessoa estranha na caminhada do parque, uma pessoa encapuzada, às talvez. Vezes é só o Lucas, mas pode ser outra pessoa também. É estranho pra caralho, inclusive. Dá 2 páginas e sei lá, mano, tem uma berração enorme, uma besta gigante com 20 cabeças saindo de uma menina e tá uma loucura, entendeu? Aí ele faz uma escalonada do banal para o bizarro, que ela é muito exponencial. E não só, a galera fala muito da virada de página, né? Ele constrói a expectativa, você fica, meu Deus, e agora? Você vira a página e tem um painel gigante com uma imagem muito bizarra. Não só isso, mas ele tem muito também da questão do olhar de canto. Conforme você vai indo da direita pra esquerda, de cima pra baixo, a hora que você vai chegar no canto, você já tá esperando a ação daquela página se concluir, né? E ele segura. Você vê que toda vez que você acha que ele vai concluir a ação daquela página no canto, porque seu olho vai descendo, né? Na diagonal. A hora que você chega no canto, ele te prende. Ainda não. Parece que ele tá sempre te segurando, ele segura na sua mão e ainda não. Ele faz isso muito bem, que é muito legal. Foi o que eu gostei do que você falou, da mudança dele também, que a gente sente, e a gente sente mais quando a gente pega e meio que faz maratona de leitura também, né? Pegar as obras dele e ler pra conseguir perceber essas mudanças de produção. E o que o Lucas falou de que hoje ele tá meio que desconstruindo também padrões, porque as primeiras obras ele criou isso na gente, aí a gente aprendeu a olhar pro canto e ir pra página pra esperar essa virada. E aí depois de um tempo, quando ele chega nos fragmentos, ele, agora não vai ter mais, porque agora eu vou fazer do meu outro jeito, que eu não sei ainda, mas eu vou fazer. E ele muda a gente também. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, começando pela Gabi, assim, qual foi o seu primeiro contato com o Junji Ito, Gabi? Eu comecei com o Fragmentos, mas aí depois, quando eu voltei, fui conhecer as obras mais clássicas, que aí eu conheci mais do estilo dele, porque o Fragmentos, como já falaram aqui, né, vocês comentaram que era uma nova experiência, ele mesmo começa lá, pelo menos na edição em português, tá justamente essa explicação de que ele ficou um tempão sem escrever, então ele tava retomando o jeito, fazendo uma nova fórmula, e foi um contato, pra quem nunca teve uma experiência de conhecer as histórias do Junji Ito, é muito assim, nossa, porque é muito rápido, né, ele até comenta que nessas histórias curtas ele gosta de terminar da pior maneira possível e surpreender, então assim, é um monte de choque um atrás do outro, né, e é gostoso, é diferente, e foi o suficiente pra me deixar curiosa pra ver mais, e aí eu gostei de voltar a experiência, né, pra trás, voltar pro começo e ir na ordem que geralmente as pessoas vão, porque aí eu tinha um contato com o Junji Ito por mais tempo. Aí foi gostoso, sabe? Você ter esses fragmentos pequenininhos e de repente você conseguir ler com mais calma, entender qual era o estilo dele, pra onde ele passou, e aí sim eu entrei nesse universo e depois eu reli o Fragmentos e aí eu tive outra visão também, aí foi só daí pra frente. Perfeito. É interessante, né? Porque você fez um caminho inverso, praticamente, né? Você começou de uma das últimas obras publicadas e foi pra trás, né? Isso é interessante, né? Eu sempre ouvi falar do Uzumaki, né? Só que eu nunca parei pra ler. E eu, sendo bem sincero, na época que eu conheci, eu não terminei. Porque eles são contos curtinhos e tal, eu meio que encarava eles quase como, apesar de entender que se passavam numa mesma história, eu tinha dificuldade no início de enxergar uma certa continuidade. Pra mim era tipo, vão ser esses contos curtos sobre essa cidade, eu entendi qual é o conceito, não senti mais necessidade de ir pra frente, apenas depois, anos depois, quando ele voltou a ser publicado aqui, que o Uzumaki ele chegou a ser publicado na Conrad, década atrás, né? A gente teve agora uma republicação aqui, depois eu posso até pegar aqui a editora, que ela lançou aquele Camalhação volume 1. É a Devir. Da Devir, né? É que eles têm um selo de mangá, eu acho, né? Aí eu sempre confundo um pouco. Não é isso? Isso, que tem um passarinho. Acho que é Tsuru. É isso aí mesmo. E é muito interessante e tal, que eu tive a oportunidade de ler tudo de uma vez, né? Com pequenas pausas, porque eu não sou nenhum louco, eu ia sair dali lobotomizado, com toda certeza. Mas, cara, eu me apaixonei, apesar de eu achar que tem umas barriguinhas ali no Uzumaki. Se estende demais do que se propõe, mas ao mesmo tempo, enfim, o final eu achei apoteótico, maravilhoso, e eu fiquei super fã da obra mesmo assim, né? O que eu queria falar pra você, André, é que eu tive uma experiência muito parecida com Tomi que você teve com o Uzumaki. Porque Tomi começou pra mim muito interessante. A primeira história, só sinopse, sem dar spoiler, é de uma menina que morre em uma escola, essa menina é a Tomi, e de repente ela reaparece. E a escola inteira tá achando aquilo tudo muito bizarro, como é que essa menina morreu e ela reapareceu. E o legal da história é você descobrir quais circunstâncias levaram
deixaram ela morrer e ficar em aberto. Você não descobre por que ela não sabe que ela morreu, o que tá acontecendo realmente, e você fica muito intrigado com aquilo, querendo saber mais. E as próximas histórias não vão te dando mais informações sobre aquele mistério. Em vez disso, ele vai ampliando o mistério. E nisso eu achava legal. Mas depois de um momento em Tomie, parece que virou uma fórmula. Você aprende ali o conjunto de 3 regras de como a Tomie funciona, e aquelas 3 regras vão se repetir conto após conto, após conto, após... Não sei quanto de spoiler pode dar, André. Não, se quiser citar, é porque é uma obra muito grande, né? E também acho que não depende de uma grande história pra gostar, de uma grande enredo, né? Toda história o cara se apaixona pela Tomie, ele não consegue controlar a paixão dele, ele vai atrás dela, vai cortar ela em pedaços, algo muito bizarro vai acontecer com ela na hora de cortar ela em pedaços. Toda história. É exatamente essa regrinha. É a mesma forma. Às vezes parece até um Power Rangers. Depois da metade que ele começa a mudar um pouco isso, a brincar com isso, a colocar a Tomie em situações inusitadas, que a gente não sabe o que vai acontecer, acho que nem ele sabe o que vai acontecer, e no final ele dá uma solução maluca pra aquela situação. Mas muitas histórias é exatamente a mesma história, assim, exatamente a mesma fórmula. E isso me cansou um pouco, assim, na metade de Tomie. Não só por ser muito repetitivo, mas também porque é um estereótipo da cultura japonesa muito batido. Porque, assim, o estereótipo é mais ou menos assim. O homem é uma pessoa pura e virtuosa e trabalhadora, então aparece uma mulher que só quer, então, consumir a atenção desse homem, e esse homem vai deixar o trabalho, vai deixar a escola, vai deixar de fazer tudo o que ele precisa fazer pra agradar essa mulher, e essa mulher vai estragar esse homem. É uma mulher que ela quer toda a atenção, todo o esforço desse homem, e vai, então, destruir o futuro brilhante e virtuoso que esse homem tem, e ela tem culpa nisso. O homem largar as coisas pra ir correr atrás de rabo de saia é a culpa da mulher. Esse é um estereótipo fortíssimo da cultura japonesa, que se estende por folclore, por obras de ficção, por cultura pop, permeia toda a camada da sociedade. E você culpar a mulher pelo homem ir atrás dela e abandonar o trabalho virtuoso dela pra ficar correndo atrás de rabo de saia. É muito, muito cultura japonesa. E Tomie é muito explorar isso. Explorar também a parte mais sexual disso, né? Você sentir qual é o tesão de você causar danos físicos. Você sentir o tesão de abuso físico em uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito sexualmente atraente, e isso ser justificado, porque na história tem uma justificativa pra fazer isso. A Tomie, ela é sempre a vilã, ela nunca é o herói da história, né? Ela tá sempre errada, ela tá sempre querendo que isso aconteça, né? Forçando os homens a fazer isso. A Tomie é um monstro, né? Ela é o monstro de Frankenstein dessa história, né? Ela é sugerido, inclusive, que ela é tipo um parasita, que ela se reproduz através de ser retalhada. Então ela faz o homem ficar maluco atrás dela até o homem retalhar ela, porque é assim que ela se reproduz, né? Isso é sugerido na obra dele em alguns momentos. E isso eu achei assim meio que nhé. Pra mim, assim, tipo, tá bom, o cara virtuoso que era um mega foda no trabalho dele, abandonou tudo pra correr atrás dela, mas tá justificado porque ela é um demônio, então ele vai abusar dela aqui sexualmente, vai retalhar a cara dela, vai cortar ela em pedaços, mas a gente é pra sentir como se isso fosse justificado nessa situação, porque ela é realmente um demônio, um monstro, esse parasita maldito aí. Então, tipo, eu vou ser bem sincero, assim, o terror de Tomie eu gosto muito, mas a premissa de Tomie eu acho bem caída, e essa fórmula como ele se repete muitas vezes, muitos capítulos ali eu achei bem barriga mesmo, achei bem repetitivo. Eu acho que essa crítica com relação a ser uma obra extensa, né, é porque, sejamos justos nesse sentido, é uma obra que, década, né, que era uma vez, se bobear como é seinen, talvez não seja nem igual esse shonen que é um por semana, né? Deve ser um a cada 15 dias ou um a cada um mês, né? Então aquela coisa da pessoa sentar e ler, putz, eu vou ler mais uma história do Tomie que eu li no domingo passado. Eu acho que essa fórmula deve vir daí e eu acho que gera uma esquisitice com relação a você ler tudo de uma vez, né? Com essa outra parte aí, eu juro pra você que eu tentei encontrar a maneira de não pensar na premissa dessa maneira problemática. Mas ela é problemática. De fato, ela é bem problemática. Ela é bem problemática. Nossa, te falar que é assim, é óbvio que a gente sente alguma coisa, um mal-estar em certas situações lendo sobre isso, mas dessa maneira eu não tinha tido, assim, essa sensação, essa impressão, até na questão, assim, do apelo sexual, da coisa do prazer sexual, eu realmente não tinha interpretado por aí. Agora, você falando, eu consigo ver esses elementos, assim, claramente, mas eu acho que de tudo isso, eu acho que Tomie tem uma grande, a palavra barriga perfeita, mas eu também concordo que sendo lançado em fórmula mais episódica pode funcionar muito mais. A gente lendo corrido, chega numa parte que você fala, ok, pra onde tá indo isso?
Cadê a continuidade, né? Meio que não vai pra lugar nenhum durante muito tempo, mas eu acabei não interpretando. Eu chegou num ponto que eu já nem vinculava mais a Tomi é uma menina que seduz homens, e pra mim ela era só realmente uma coisa, entendeu? Eu parei de vincular a quem ela é inicialmente, que era no começo, era a menina, que ela foi, a primeira história dela, a justificativa, claramente, ela começa como vítima, né, quando você entende o que aconteceu, nossa, o que fizeram com ela, de repente, você já esquece aquele comecinho da primeira história e ela se transforma uma coisa, né, e eu parei de assimilar, eu nunca tinha ido até esse ponto de pensamento, interessante. Tem cena em Tomi que ele tá amarrando ela na cama, ou o personagem masculino, que é sempre um cara aleatório, tá amarrando ela na cama como se fosse bondage, assim, parece que ele vai montar em cima dela e mandar ver, mas aí ele retalha ela. Tem cena que estão tentando afogar ela. É sempre uma questão de violência com cunho sexual, assim, mas sempre de uma forma justificada. E se você olha os outros personagens femininos, eles só se relacionam com a história através dos homens, mas elas são o oposto da Tomi. Em vez de tentar atrair os homens, então quando os homens fazem algo de ruim pra elas, quererem vingança, porque a Tomi é vingativa pra cima dos homens, né? Essas outras mulheres, esses outros personagens femininos, não. Elas si próprias se sentem culpadas e são submetidas a serem subversivas aos homens, né? As pouquíssimas outras personagens femininas que são citadas por nome são sempre assim, são sempre, por favor, me perdoe, mas me dê atenção. Desculpa estar aqui te incomodando, homem, mas me queira também. Ou sentem ciúmes da Tomi, né? É aquele grande estereótipo, né? Eu não sei vocês, mas eu tinha raiva dos homens também. Então, assim, eu acho que a minha relação talvez tenha sido um pouco diferente, porque é isso, como mulher, assim, eu tinha raiva do que eles estavam fazendo também. Era assim, ok, é engraçado. Dizem quando a nova história dela, aquele novo cenário, mas que era a mesma fórmula, eu sabia o que ia acontecer, eu já ficava, então tá, será que essa pessoa agora pode não terminar retalhando a pessoa? E não, sabe, no final o homem sempre retalhava, vai dizer que é uma coisa do monstro, mas eu acabava, sabe quando você sente assim, mas tem alguma coisa no homem que sempre leva a isso? Aí ficava eu aqui criticando implicitamente, colocando talvez mais significados do que Junji Ito quis colocar nos personagens masculinos, mas aí talvez isso tenha mudado a minha impressão. E eu acho isso justíssimo nesse sentido, porque de fato, as mulheres nunca são violentas com a Tomi num sentido mais agressivo dessa maneira, né? Por mais que exista todo aquele estereótipo da competição feminina, etc e tal, que o pessoal tá cansado de discutir e saber, mas isso é muito interessante, até porque você levanta, Gabi, essa coisa da primeira edição, da primeira história, e de fato, né? Você não tá coisificando a Tomi ou transformando ela numa vilã. Pelo contrário, ela tá mostrando como aquela sociedade é cruel e foi escrota com ela dessa maneira. Ela era bonita, ela era reconhecidamente bonita, né? Ela tinha um jeito e tal, e a partir de certo momento, depois de uma certa coisa que acontece, passa a ser justificado na cabeça doentia da escola, né, dos alunos, né, você começa a pensar que é só o professor, né, mas depois você vê que todo aquele ecossistema é violento e agressivo daquela maneira. Parece o oposto, né, parece uma crítica sistemática da coisa toda, né. Parece que é como se fosse assim, de novo, pode ser eu implicando significados por causa dos meus conceitos aqui. Mas a minha impressão é que era, por exemplo, ela se aproveitava de uma falha, de um erro, de algo que era ruim já, né, na sociedade, no caso, nesses garotos, o professor, os alunos, as pessoas que ela encontrava, os homens que ela encontrava em todos os lugares, e aí fazia o que fazia, mas assim, ela utilizava algo que, por exemplo, fazia com que os homens reagissem agressivamente a ela, que era ela sempre, e as meninas não, entendeu? Então eu achava que tinha alguma coisa dizendo, olha, não é só o monstro, a parasita que tá fazendo os homens ficarem loucos e fazer esse tipo de coisa, e aí a gente justifica e fica tudo bem. Não, eu acho que os homens têm ali algo que criou esse monstro também, e fez com que ele se aproveitasse dessa característica que acaba já aparecendo em tantos personagens, né? Não só na história do Junji Ito, mas na sociedade como um todo. Então, assim, por isso que eu acho que eu vi um pouquinho. Claro. E é engraçado como muda, porque na primeira história, a Tomi pode até ser sido como vítima, né? Ela usa a sexualidade dela como ferramenta, ela é uma pessoa que não tem medo de mostrar um lado mais sexual dela, e por isso a escola odeia ela. Todo mundo odeia ela por causa disso. Nas outras histórias, ela muda de perspectiva, ela não é mais vítima. Ela tem realmente um poder sobrenatural sobre os homens, que faz com que os homens vão atrás dela até os homens matarem ela. É sobrenatural mesmo a parada, né? Ela deixa de ser a vítima, então a sociedade tá
oprimindo alguém que é um pouco mais sexualmente livre, por exemplo, um pouco mais sexualmente despertada, não sei, pra ser um monstro. Ela é o monstro da sexualidade que vai atrair, fazer o homem fazer coisas maléficas, e é sempre dela a culpa. E isso pra mim meio que perdeu um pouco o interesse, assim. Mas é muito engraçado porque ao mesmo tempo que eu perdi o interesse nisso, a parte visual e mesmo de storytelling, assim, a subida dramática das histórias era tão gostoso, era tão legal que eu não conseguia soltar. Então, mesmo não gostando tanto da premissa nas próximas histórias, eu não conseguia soltar, não conseguia parar de ler. Eu só queria fazer um comentário antes da gente passar. É interessante a gente perceber isso, mas tem uma coisa que eu e o André, a gente também sempre conversa, e é muito difícil, eu acho complicado a gente ficar apontando coisas aqui, é a mesma coisa que estereótipos, assim, negros, entendeu? A gente tem o machismo, tem sexismo, e ele levanta isso, mas a gente tá falando de uma outra cultura, e estamos falando dos anos 80, entendeu? A gente tá falando de uma outra visão, de um outro tempo que lá estava de um jeito, e aqui no Brasil está do outro, né? Também estava assim. Eu comparo as personagens femininas de Uzumaki com Tomi. É um universo completamente diferente. O autor mudou completamente com o tempo. Então, e tipo assim, a gente sabe que estamos falando de um país machista, patriarcal, mas que a gente também tá num e tipo, só tá diferente. Entendeu? Então, existe esses elementos ali, mas da mesma forma que outras obras têm esses elementos e não são, e tipo assim, é a mesma coisa que essa, sabe? Eu acho complicado a gente definir a obra assim, porque ele estava passando por esses momentos e ele teve essas transformações também. E ele é um cara também muito influenciado com própria cultura americana, né? Cinema americano, né? Coisas nesse sentido. É muito difícil de assimilar isso também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que percepção, sempre experiência lendo uma obra, ela tem esse conjunto de coisa. Quem escreveu, quando escreveu, e quem tá lendo ou assistindo e quando. Você vê que assim, eu e o Lucas, a gente teve uma visão, uma impressão diferente, talvez porque lemos em períodos diferentes, ou porque simplesmente esperou algo, ou porque já, de repente, igual a gente interpretou certos personagens de forma diferente. Eu acho que é normal, né? Tem sempre esse conjunto de coisas. Eu acho válido apontar que, por exemplo, o que ele viu, de qualquer maneira, a gente contextualizar também com a época que foi escrito, também acho válido, mas é completamente natural esse tipo de diferença e discordância, porque, né, somos pessoas de espaços diferentes, com experiências diferentes, lendo algo que foi escrito por um cara de outro país, em outra década. Então Exatamente. Nossa. O que eu gosto muito, e Tomi, que me deixou muito fã da obra, e aí foi algo que o Lucas também comentou aqui, foi de perceber, aí é uma coisa mais técnica, tá? Por quê? Porque eu estudo roteiros de quadrinhos, eu gosto de estudar roteiros de quadrinhos, então apesar de eu não ser desenhista, eu gosto de estudar storyboard, de perceber isso. A primeira vez que eu li, entre aspas, Tomi, foi há muitos anos, e foi tipo na internet, eu não li, eu vi, sabe? Você pega um online e vê, exatamente por isso que o Lucas falou. É uma obra que ela fica meio padronizada e, entre aspas, também fácil de ler. Então, quando eu li a primeira vez Tomi, eu achei muito fácil por causa disso, porque tipo, tava, né, em japonês, tava tudo lá, e eu, nossa, eu consegui entender pelo visual. E depois de ler ela traduzida, bem melhor, gente, pessoas que trazem conteúdo para o Brasil, muito obrigada, tradutores, beijo pra vocês. Depois ler. Quando a gente faz a maratona de leitura, você percebe mais ainda. E quando você percebe os erros, você fica feliz também por perceber essas falhas na obra dele, porque você consegue acompanhar todo o trabalho do mangaka, o trabalho do roteirista. E isso eu achei muito fantástico. Tanto é que quando eu fui reler, aí eu fui lendo, aí eu falando pro Andrei, nossa, olha a estética dos anos 80 aqui, mano. Tipo, a roupa das minas. Anos 80. Aí eu, caraca, as minas estão tudo de sobrancelha fina. Sobrancelha fina. Gente, ele fazia questão de fazer o risquinho. Aí conforme eu ia percebendo essas coisas, e você vê, mesmo tendo as barrigadas, você vai vendo que a barrigada é do autor dele, tipo, tá se encontrando na história. Aí foi algo que eu curti pra caramba de ler também, de ver por essa perspectiva. Talvez por eu ser influenciada pelos amigos que são quadrinistas, que eu conheci através deles, a obra, eu possa ter sido influenciada também diretamente, né? Eu já vim com essa percepção de outras pessoas, olha, Tomi, assim, assado, e aí eu acabei tendo essa percepção. Mas eu adoro Tomi, tá? Só pra deixar aqui claro, eu gosto muito. E concordando e pegando um pouquinho o próprio argumento da Gabi, eu acho que também uma coisa que é adicionada ainda mais nessa perspectiva de pessoas terem visões diferentes da mesma obra, é que é o seguinte, o Junji Ito não faz questão de explicar nada, né? Ele te apresenta uma situação, ele extrapola aquela situação, o terror tá nessa extrapolação, mas ali você não tem origem daquilo. A gente não sabe se a Tomi, ela é um fantasma, se ela é uma assombração, se ela é uma mutação, se ela é um yokai, a gente não sabe disso. Maravilhoso então, isso.
Sim, e mais do que naturalmente, essas lacunas a gente preenche. Então é mais do que natural você ler a obra e falar, putz, nem humano é, né? Mas naturalmente você vai colocando, né? E é legal porque os bichos são todos... Bichos, muito entre aspas, né? Os problemas são todos originais por causa disso. Você vai aprendendo as regras daquela situação, daquele problema, né? Você vai aprendendo quais são as regras da Tomie, como é que ela funciona, né? Isso é muito legal, você ir acompanhando um tipo de bicho novo que você não conhecia antes, cara. Olha que maneiro. Whether you're a diehard sports fan, a hopeless romantic, or a comedy aficionado, the Xfinity 10G network was made for streaming it all. Worry less about buffering when streaming your favorite shows, movies, or live sports, and enjoy a better way to watch. Xfinity gives you a reliable connection for streaming, plus all the entertainment you love all in one place. Fear not, because now you can finally sit back, relax, and stream your favorite entertainment and sports like never before with the Xfinity 10G network. Pra falar das outras obras, e eu acho que já puxando esse assunto da Tomie, o Junji Ito, ele tem uma questão com meninas bonitas. Parece estranho isso falando sem contexto, né? Mas as obras dele, né, os trabalhos dele, estão sempre lotados, ou estão sempre com uma protagonista feminina, muitas vezes bonitas, né? É interessante como isso me lembrou um outro cast que a gente gravou, que foi sobre o Giger, que a gente brincou bastante com essa questão da... É muito comum isso no terror, lidar com sexualidade, lidar com o erotismo, ao mesmo tempo lidar com o terror. Porque você faz um pouco dessa brincadeira, daquela... Questões psicológicas, tá, gente? Pulsão de morte, pulsão de vida, né? Então você tem aquela coisa que fala, nossa, que menina bonita, vamos colocar assim. Quero saber mais sobre essa menina. E você vai perverter a situação toda em volta e você vai ver uma situação que é extremamente apavorante, né? Então gera um pouco dessa dualidade. E várias das obras, a maioria das obras, tem algumas, naturalmente, que são protagonizadas por homens, né? Inclusive nessa do Fragmento de Horror, tem uma que eu vou citar lá mais pra frente, tem duas, tem três, tem várias. Agora que eu tô lembrando, tem várias, né? Mas as obras que a gente mais lembra, geralmente, a gente vai lembrar das mulheres, né? Muito provavelmente fazendo par com um homem, numa situação de coprotagonismo, mas as mulheres ali estão sendo o epicentro da questão, né? Não como origem do mal, né? Como na Tomie aqui. Eu acho que esse discurso ele fica bem longe do que é o Junji Ito, pra quem se preocupa com essas questões, né? O Uzumaki, por exemplo, não tem nada disso, é outro rolê. Que eu acho que Gyo pra mim, é o mais influenciado pelo H.R. Giger, porque todo mundo fala muito sobre ser influenciado por Lovecraft, né? Porque o Gyo é um monte de peixe com pernas mecânicas que se tornam os monstros, né? Tudo começa com um cheiro ruim, um cheiro de coisa estragada, de morte, e nesse caso são dois protagonistas, né? Um casal. E a partir disso, muitas pessoas falam da influência Lovecraftiana que o Junji Ito tem. E na verdade, eu vejo muito mais influência do H.R. Giger, porque transformar uma coisa que normalmente seria orgânica em uma coisa mecanizada. Então, era isso que eu queria trazer quando eu falei se vocês acham que o Junji Ito é muito parecido com Lovecraft, eu acho que ele pegou um pouquinho dessa influência, ele colocou mais coisas e trouxe uma coisa literalmente nova pra gente, que é a partir de um cheiro, pegar uma coisa orgânica e transformar nesse terror mecânico aí. Então, é que nem Uzumaki. O Uzumaki, ele pode parecer meio onírico, ele é onírico, mas me lembra muito Salvador Dalí, por exemplo. Então, pra mim, a grande pegada do Junji Ito é ele não focar em apenas uma influência, ele não tem uma influência só da literatura, ele tem muita influência da arte, e ele traz isso pro mangá, que é totalmente diferente de uma novela, desses livros que a gente tá acostumado mais a ler, tipo uma ficção científica, entendeu? Então, é isso que pra mim faz o Junji Ito saltar aos olhos. A gente vê muita coisa nele pra criar uma coisa extremamente única. Total, e eu acho que Gyo é muito... Gyo eu não li, tá, gente? Já vou falar aqui, mas eu acho as imagens muito bonitas quando eu acabo me deparando. Eu sei que tem um filme, por exemplo, eu não sei se o filme é bom, não é bom. Obras audiovisuais do Junji Ito costumam não... Você gosta de alguma, Gabi? Eu tenho algumas impressões que tem certos tipos de terror que não funcionam saindo das páginas. Até, por exemplo, assim, mais mainstream. Tem coisas do Stephen King que eu acho que se as interpretações audiovisuais fossem literais... Por exemplo, gente, eu sempre falo, as pessoas defendem muito ou são contra a adaptação do Iluminado. Eu falo, gente, assim, a adaptação que teve da série lá com as moitas se mexendo, eu tenho vontade de rir da moita. No livro me dava medo, mas no negócio audiovisual, a
moita, o negócio de incêndio fazendo assim com a boquinha. Eu falei, não funciona. Então eu acho que tem certas coisas, eu acho que Junji Ito é uma delas, que no audiovisual, assim, live action, não fica muito bom, porque é pra ser meio onírico mesmo, é pra ser extrapolar todas as coisas, e pra mim funciona mais no preto e branco, bonitinho, da página. Do que eu vi, eu não consegui terminar, eu não gosto. Mas, Gabi, vamos combinar aqui. O Iluminado do Kubrick não é o Iluminado do Stephen King. Não é, mas eu não gosto, mas eu acho muito bom. É uma obra influenciada pelo livro do Stephen King. São duas coisas diferentes. Jay, purista. Acho que pra todos nós. Não, mas é sério, gente. Eu realmente... Pode ser que no futuro eles adaptem outra pessoa e coloquem as coisas igualzinho do Iluminado e fique incrível. A outra adaptação que teve lá da série, que foi minissérie e tal, eu falei, gente, não deu, não funcionou, não consegui ver isso aí, não deu. Mas até mesmo o anime, por exemplo, que o Junji Ito tem anime baseado nele, tem o Junji Ito Collection, e não funciona. E é engraçado isso, porque ali no anime eu acho que tem a ver também com o estúdio, que fez um trabalho assim bem porco. Às vezes, se você vê problema de animação mesmo, de recortar as partes da animação e juntar uma parte do corpo mexendo na hora errada, que quando a outra tá, o crop do corpo não tá batendo com o rodapé da imagem. Tá sobreposto, né? Tipo, uma pessoa atrás da mesa, de repente tá na frente. Tem um pedacinho dela que tá na frente da mesa, né? Tem uns lances desse mesmo. Foi feito de forma bem porca, assim, mas eles tentaram fazer uma coisa bem literal, assim. Vamos pegar o que tá nas páginas e animar, fazer animação entre um quadro e outro, entre um frame e outro. E tem que adaptar, não adianta. E não ficou bom, cara. Morreu praticamente a obra dele. Todo aquele espírito de tensão que as cenas vão construindo conforme você vai lendo o conto até chegar no momento chave, não tem. Fica tudo, parece que monotemático, monocrômico, assim, é bem estranho. Eu acho que uma das coisas que também não daria pra adaptar, que é um conto que eu gosto muito, que é o Enigma na Falha de Amigara, né? Que pra mim, foi o primeiro conto que eu li, e depois que eu li, eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse cara é um gênio. Porque é o que o André falou lá no começo, né? Ele não explica, e eu acho isso sensacional. Eu participei de um Freak Review com o Lucas e a Ivy, que a gente tava falando de um filme que ele não te explica nada, ele te conta uma história, mas ele não te explica o que aconteceu antes e também não te dá, tipo, uma explicação do porquê que vai acontecer aquilo. Porque a vida é assim. A vida não te explica o contexto das coisas. Se vira, eu tô contando uma história, então presta atenção na história que eu tô contando, que é a da Falha de Amigara. E daí, eu acho que nunca daria pra adaptar isso. Porque o que é esse conto, né? Teve um terremoto e desse terremoto começou a aparecer buracos na falha que abriu do terremoto. Só que daí, conforme o tempo foi passando, essas falhas, os buracos nessa falha começou a se transformar em formatos de pessoas. E quando as pessoas viam sobre a notícia dessa falha, elas conseguiam ver a própria silhueta nesses buracos. E elas ficavam intrigadas e iam até lá pra poder, tipo, meu Deus, eu vi a minha silhueta, eu quero ver o que tá acontecendo. E eu não sei se eu posso dar spoiler, mas pra mim é um dos finais mais perfeitos que existem num conto. É um conto rapidinho, eu gosto bastante. E assim, não explica por que aconteceu aquilo. Não tem um final. O final é bom, mas não tem um porquê do final. Não tem um porquê aconteceu esse terremoto. E também eu não vejo em adaptação visual. É uma coisa visual pro livro, mas eu acho que pra animação não tem como funcionar. Então, parece que o Junji Ito, ele obtém a arte do desenho no papel, basicamente. Mas é. Tem uma outra coisa também, no caso do Junji Ito Collection, além do estúdio que o Lucas citou, ele foi roteirizado por outras pessoas, ele foi reescrito. Então, ele perdeu muito da essência porque os roteiristas tentaram explicar os contos. Então, assim, primeiro que já existe isso que a Gabi falou, né? Você já perde o onírico, porque existe o subjetivo na obra de terror, existe ali dentro do Junji Ito, por mais que ele faça a ilustração dele seja completamente gore, grotesca, mas tipo assim, você tem que parar, olhar, prestar atenção pra você entender a história, sentir. Então tem essa subjetividade. E no roteiro pro anime, eles tentaram explicar essa subjetividade, sabe? Qual a necessidade? Por que a gente precisa das coisas tudo mastigadinho pra
pras outras, sendo que é essa a graça. É esse o conteúdo daquilo que eu tô te passando. Exatamente. As situações são surrealistas porque são situações do cotidiano com algo errado, com algo que não deveria estar ali. E o fato de você não entender o porquê, você não te dá controle sobre a situação. Quanto mais informação você tem sobre a situação, mais controle você tem sobre ela. Tanto que quando eu tava vendo o anime, eu consigo questionar aquelas explicações. Por quê? Porque agora eu tenho controle daquela situação. Com as informações eu posso perguntar, mas ele tá realmente agindo de acordo com essa informação que você me deu? Sem essas informações cruciais sobre a natureza do problema, você não sabe nem o que esperar desse problema. Eu não sei o que vai ser de Tomi quando ela estiver em determinada situação, porque eu não entendo ela ainda. Eu não sei por que as pessoas estão atrás de desenhar a espiral em tudo quanto é canto, porque eu não entendo qual é a da espiral ainda. Por que a espiral em um quadrado, por exemplo? A espiral não, Lucas. Espiral. Espiral. O cara tá desaprendendo português, bicho. Tá nos Estados Unidos e aprendeu português. Aspiral. Ele aspira. Peraí, eu vou defender o Lucas agora. Eu sei o que é. Sabe o que é isso? Sabe aquele espiral de veneno, gente? No interior, a gente chama aquilo de aspiral. Pega a espiral de veneno pro pernilongo. Pior que é burríssimo. Isso que o Lucas tá falando me lembra muito do quesito viagem no tempo na ficção científica. É legal quando se usa viagem no tempo, eu acho sensacional. Viaja no tempo, acabou. Constrói sua história com a viagem no tempo, tá tudo certo, eu não vou te questionar. A partir do momento que você tenta explicar a viagem no tempo, daí vem uns físicos chatos, tipo eu, e fala, puta, não rolou, cara, não é assim que funciona. Ou então a pessoa tenta fazer uma espécie de curadoria pra ver se vai encaixar, e daí não encaixa bem. Quer usar a viagem no tempo? Usa. Não precisa explicar. Você não precisa dar satisfação pra ninguém porque você vai usar a viagem no tempo. Use. Tá ali pra usar, mas não tem de explicar porque às vezes não cola, não dá certo. Você vai gostar de Páprica, Jay. Páprica é uma loucura. Eu amo Páprica. Eu amo. As cores explodem naquele filme. Ele é fantástico, eu gosto bastante. Voltando pra Jiu-Jitsu, críticas à ficção científica, críticas às coisas, Páprica, vou puxar aqui de volta vocês aqui. Vocês batem num ponto em que eu queria muito falar, que era eu acho que não tem nada a ver, mas na minha cabeça começa a fazer umas certas relações. Eu acho que o que o Jiu-Jitsu faz com trazer as situações de cotidiano e transformar isso em terror, que eu nem acho que é uma transformação, né? Esse exagero é um exagero das ansiedades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu acho isso muito parecido com um movimento aqui latino-americano chamado de realismo mágico. Apesar de eu achar que não é realismo mágico que o Jiu-Jitsu faz, mas o que é realismo mágico? Eu não vou explicar o que é realismo mágico, joga no Google. Mas ele é basicamente um conceito, é um gênero de histórias latino-americanas, que é você colocar fantasia numa situação de cotidiano. Do tipo, ao invés de você construir uma realidade em que lobisomens secretamente existem, não sei das quantas, você fala, vó, onde é que tá o lobisomem? O lobisomem mora ali do outro lado da rua. E você não se preocupa muito em explicar por que é isso, como é que é isso, existe lobisomem de verdade naquela realidade? Não existe, tipo assim, tem um quê ali misterioso, mas existe, o mistério e a fantasia tá intrinsecamente ligado na realidade. E eu acho que o Jiu-Jitsu trabalha com um conceito muito semelhante. Eu não concordo, mas continue. Beleza, vamos aqui cair no soco agora. Não, mentira. Faça sua viagem do tempo, mas olha... Puta merda. Não, continua. Eu vou explicar, por exemplo, através de um conto que eu li. Eu não vou lembrar exatamente o nome do conto. É um conto que começa assim. Tem uma menina que tem uma família. Ok, meninas têm família. Normalmente. Eu não sei se você for o Batman. Que horror. Que não é uma menina. Mas enfim, voltando aqui. A menina tem uma família. E de repente, você descobre que a família tem uma certa obsessão. E muito do trabalho de Jiu-Jitsu é sobre pessoas com obsessões. Que é o seguinte. Ela tá no quarto dela. Aí de repente alguém abre um buraco na parede. E começa a observar ela. E ela começa a se incomodar com aquela porra. Tipo, o que é isso? O que tá acontecendo, né? E é algo que qualquer pessoa se incomodaria. Só que não é algo fora da realidade. É algo que, tipo, você pode até questionar. Por que alguém da família dela faria isso? Gera uma dúvida e um questionamento. Mas não é algo fora da realidade. Aí beleza. Aí fica as pessoas olhando. Ela fala, porra, não vou deixar essa caralho. Vou prender ali, não vou deixar, vou tampar o buraco. Beleza. Aí você começa a ver que as pessoas da família dela começam a procurar outras formas de fazer buraco. Vai pro teto, faz um buraquinho no teto. Às vezes vai na porta, ela vai inclusive tem uma cena que ela dá uma dedada no olho de alguém. E tipo assim, aí no dia seguinte...
tá o pai da menina com um tapa-olho, porque tá com o olho ferido. E ela fica, mas pai, que... Aí fala, não, que não aconteceu nada não, foi um acidente. Aí tipo assim, aí tu começa a ficar ansioso com aquela porra. Tu fala, caralho, o que tá acontecendo, né? E é algo que, por exemplo, se você for entrar dentro do cotidiano, é algo que pessoas podem fazer com você a qualquer momento. E é algo que vai gerar essa ansiedade em você. E o que acontece? A obra, ela vai escalando, como a gente tá falando. Começa a ser cada vez mais, todos os membros da família começam a ser assim. Aí a menina fala, quer saber? Eu vou me mudar, eu sei que eu tenho uma tia que mora em outra região da cidade e eu vou morar com ela. E aí ela se muda e ela vai achar essa tia que ela não sabe exatamente onde mora, ela tem um endereço, mas ela nunca foi visitar. Ela lembra até, eu acho que até lembra de quando era criança e tal. E ela começa a ir pra uma parte da cidade que não existe o conceito de privacidade, que a cidade toda é construída. As casas não têm parede, as portas não são trancadas, as janelas não são fechadas. Inclusive, os cidadãos da cidade, daquela região da cidade se incomodam quando alguém, por exemplo, tenta trancar a porta. O que é isso? Tu vai trancar a porta? Eu não posso mais entrar aqui na tua casa, ver o que você tá fazendo? Então, tipo assim, a partir daí, né, obviamente, já não tem mais qualquer relação com a realidade, né? Você vê que as pessoas começam a querer matar ela, porque ela não tá deixando ser observada por essa relação da sociedade, né? E aí, acontece uma série de coisas, ela descobre que a tia dela também é doidona de pedra, ela também faz parte dessa região e que tá super intrínseco, e essa tia tenta matar ela. Então, tipo assim, você vê que é uma coisa que vai aos poucos aumentando, até perder completamente o laço com a realidade, só que ao mesmo tempo, você ainda tem aquele início, aquela sementinha que foi colocada lá atrás. Então, no meu ponto de vista, me lembrou muito esse tipo de coisa, Jay. Mas, por favor, discorde aí. Discorde aí da sua casa, que eu tô aqui... Eu vou discordar da minha casa. Discorda aí da minha palestrinha. Vou discordar da minha casa, tá? Então, o contato que eu tive com o realismo mágico é Saramago e Gabriel Garcia Marques, tá? Marques. Gabriel Garcia Marques Pasquim. O cara que faz a novela das 7, né? Não, é o cara do comunismo. E Gabriel Garcia Marques. E quando eu falo e vejo as coisas do Junji Ito, ele tem muitas características do body gore, da deformação. Também. E o realismo mágico, ele tá ali pra trazer estranheza. O Junji Ito, ele eleva, ele traz os elementos do terror e do horror, que às vezes o realismo mágico, ele só tá ali na estranheza e na fantasia, enquanto o Junji Ito, não, ele quer ser gore, ele quer jogar na sua cara, ele quer que as coisas saltem. Então, o que ele faz? Ele pega uma coisa, vamos pegar o conto, que é o da cadeira humana. Ah, esse é maravilhoso. É bizarro. Você já leu esse, Gabi, da cadeira? Sim. Só pra dizer antes que a Jay continue, o conto que o André tava falando é A Cidade Sem Ruas. Ai, eu adoro o Lucas ser nossa Wikipédia com essas informações. A gente nunca lembra, ele lembra tudo. Daí o que acontece? O conto da cadeira humana chega... Quando eu li, tem um conto dele sobre a cadeira humana. Deu, mano, isso não vai dar certo. Essa história não vai dar certo. Uma cadeira humana, que coisa babaca. Uma coisa muito simplista, que não vai dar certo. Você vai ver que ela... não tem como essa história dar certo. Vai dar tudo errado. Daí você vai lá e você vai ler. E você fica de queixo caído porque dá muito certo. Ele pega situações que chegam a ser banais e eleva isso numa situação tão absurda e bizarra que contém deformação, que contém gore e transforma nesse horror que é do Junji Ito, que não é difícil achar essa característica em outras pessoas e já em outros autores. E já o realismo mágico, ele tá ali pra causar desconforto e estranheza e não pra você ficar, meu Deus, isso é horrível, o que tá acontecendo? Mas o que isso discorda do que eu falei, Jay? Que você tá errado, ele usa muito Tudo que a gente falou já, ó. Eu não falei que era realismo mágico, eu falei que essa situação me lembrava, mas eu sei que não é. Eu vou ajudar a Jay. Por quê? Ajuda o rosto do podcast, por que vai ajudar a Jay? Essa Jay-explaining aí em cima de mim. Porque eu tô certa. Vou ajudar você então, André. Eu vou ajudar o André. Você que decide aí. Mas o que eu acho diferente no Junji Ito é que quando ele extrapola visualmente, ele passa pro absurdo visual, ele também tá fazendo uma extrapolação metafórica. O absurdo visual dele não é de graça. Por exemplo, pegando de novo A Cidade Sem Ruas que o André tava falando. A história começa com a garota tendo uma paixonite na escola e ela sonha com aquela
pela Paixonite. E conforme ela vai sendo cada vez mais espiada, a relação dela com a Paixonite vai se esvaindo, vai se deixando. E a impressão que dá é que a escalada visual das pessoas estarem cada vez mais espiando ela tem a ver com o sentimento de culpa dela não estar sendo o que as pessoas esperam que ela seja. E quando ocorre a morte, então, visual dela, a gente tá vendo a morte metafórica da pessoa que ela não pôde se tornar sendo ela mesma. Ela deixou de ter aquele sentimento que ela poderia ter, deixou de ser aquela pessoa que ela queria, por causa desses muitos olhos, essa grande pressão social que você sofre pra não ser quem você é. Que bonito, Lucas, que profundo. Obrigado. Isso não tem nada a ver com essa discussão, mas eu adorei. Obrigado pela edição do podcast. Não, mas no realismo mágico eu não vejo essa pegada. Também não. Vejo uma pegada diferente. Não é que ela tá errada. Aqui a gente tá vendo a escalonada visual como uma escalonada metafórica. E isso eu não vejo no outro gênero. Por isso que eu acho um pouco diferente, assim. Tá bom, eu tô errado. Já entendi. Não. Obrigado. Eu acho... Eu vou concordar com o Lucas e com a Jay. Eu senti muito isso sem saber disso. Eu conheci Junji Ito por causa de Uzumaki e por causa de internet. Laíra, bonitinha lá no interior de Registro, caipira, sem nada, Ida, 15 anos, Moshi senpai, kawaii. Então, sem nada da vida. E eu tinha umas sensações que me incomodavam. Hoje eu sei o que é tripofobia. E hoje eu sei que eu tenho tripofobia, eu tenho um nível, assim, eu chego a vomitar quando eu passo mal. Tipo, eu vejo um negócio, eu entro num vértice e aí eu começo a passar mal. E eu descobri o Uzumaki assim, tipo, tava eu acessando a internet, eu não sabia o que era isso, e aí, tipo assim, matéria de blog e tal, eu li o não sei o que, Uzumaki, né? Eu nem sabia o que era, não sei o que, Uzumaki. E aí, eu, nessa procura também, de internet e tal, na época começou a sair em blog sobre tripofobia e outras coisas que a gente também nem sabia que tinha. A internet acabou dando acesso pra gente encontrar sobre isso. E aí eu fui ver o que era o tal do Uzumaki. Sério, pra quem tá aqui na live vai ver, gente. Eu fiz isso aqui, ó, tipo, pra explicar a sensação. Eu abri, aí eu... O que é isso? O que é isso? Foi tipo assim, foi um baque muito, principalmente o Uzumaki, que ele vai mesmo no desenho. Eu nunca li o Uzumaki, gente. Eu nunca li. Porque foram todas as vezes assim, ó, tipo... Sabe, folhando assim. Imagina a Ira lendo Glicerídeo, que é aquela do que o cara espreme o próprio rosto. Não. Essa aí nem eu leio. Não. Eu não li, eu pulei, lógico. Foi o único desenho que mexeu comigo do anime, do Junji Ito Collection, porque também é ruim. Mas foi o único que mexeu comigo só por eu saber que aquilo existe. Ai, meu Deus do céu, que nojo, gente. Eu tô arrepiada. Ai, que nojo, só de falar isso. E é aí que eu acho que o realismo mágico não entra, Andrei, porque geralmente o realismo mágico ele também é usado como crítica. Entendi. E o jiu-jitsu, ele tá ali pra arregaçar sua cabeça, e não pra criticar muita coisa. Você quer dar mais algum argumento pra provar que eu tô errado, ou a gente pode passar pro próximo? Ai, desculpa, eu tô vendo que vai todo mundo me matar nesse episódio. Não, pelo contrário. Não, eu concordo com você, gente, mas eu não disse que era realismo mágico. Essa parte que eu não peguei, na verdade. Eu falei, eu pulei o momento em que ele falava alguma coisa de realismo mágico, e isso surgiu. Eu tô aqui, só que tô ouvindo, eu tô assim, gente, eu não tô entendendo. A Gabi, que gravação é essa? Do que eu tô fazendo aqui? Tudo bem, vamos esquecer realismo mágico, vamos voltar aqui. Uzumaki é uma puta obra legal, é maravilhoso, que eu acho que é interessante porque começa exatamente dessa maneira. Temos pessoas, a história começa com uma protagonista, uma menina, estudante, né? Tem um namoradinho, blá 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 blá. Descobre que existe uma obsessão pelas pessoas dessa cidade com um formato de espiral. Aí você pensa, tá, André, mas o que isso significa? Eu ia até tentar fazer a piada com algo que próximo da realidade, mas acho que nem existe algo assim, né? Mas essas pessoas começam a ficar obcecadas num tanto que... E é muito difícil, porque você precisa contar as coisas que acontecem, né? Mas vai desde... novamente, né, modificações corporais, até de fato uma pessoa se incomodar de tal forma com uma espiral, a ponto de tentar investigar no próprio corpo o formato pra tirar isso na marra. Então, assim, vai de um tudo e tal. Como é que foi pra você, Gabi, tipo, a leitura e tal? É a obra que você mais gosta do Junji Ito? Como é que é pra você? Eu não sei se é a que eu mais gosto, mas é a que eu mais me envolvi e eu senti isso, assim, eu não tenho tripofobia. Não diria que é tranquilo pra mim, mas dá aquela angústia, mas não é uma angústia que me
faz passar mal. Mas o que eu gosto de Uzumaki é justamente que, pra além de toda a narrativa, da paranoia das pessoas que vai surgindo, do terror, né, do horror da história, é muito visual, é muito grotesco. Então te embrulha o estômago, assim, e essa sensação... É estranho falar isso, né? Mas eu gostava de sentir isso, porque eu me envolvia de uma forma mais física com a história, sabe? Eu acho que é essa a proposta. Eu só queria comentar, e aí, você é do contra, que eu acho... O que eu entendi do seu ponto, que eu acho que é interessante, é que nas obras do Junji Ito, até no Uzumaki mesmo, eu acho que tem só um ponto que muitas vezes, não em todos os contos, mas em alguns contos e tal, que é comum, que é assim, você, óbvio que vai extrapolar no visual principalmente, no fantástico, que não precisa se explicar, eu acho que não tem que se explicar, porque é pra gente, como eu falei, ficar doido junto com ele, mas chega num nível que você fala assim, ok, tirando as loucuras, até que ponto, assim, uma sociedade nessa situação louca, ela não iria aqui, sabe? Onde que a nossa loucura é limitada, entendeu? Chega num nível que eu falo assim, ok, tudo bem que as pessoas talvez não ficassem enroladas igual uma espiral, mas essa paranoia, essa loucura, essa coisa, esse delírio da sociedade acontece em outros níveis com outras coisas. Então, assim, o Uzumaki às vezes me faz pensar, e outros contos do Junji Ito me faz pensar, que é justamente onde tá o nosso nível aqui de racionalidade, entendeu? A fantasia estética da coisa, tudo bem, pode ser que não aconteça, mas existe uma discussão que vem do comum, que parte do simples, até pra gente falar de onde a gente tem o limite aqui de fantástico, da pessoa perder o limite, da pessoa enlouquecer, que eu gosto, e Uzumaki principalmente, mas em Junji Ito no geral. Então, não falando de realismo mágico, mas eu acho que tem uma questão de você sair do comum e extrapolar os limites de até onde o ser humano vai numa situação hipotética, maluca, assim. Eu gosto disso. Eu acho que foi um grande acerto eu ter chamado a Gabi pra esse episódio, porque claramente ela é inteligente o suficiente pra entender o meu argumento. Muito obrigado, Gabi. É isso aí. Inclusive, não faz isso, por favor. Todo mundo demitido, Gabi. Você tá integrado aí no podcast, depois eu te passo. Não, gente, não faz isso não. Mas isso que a Gabi tava falando, eu concordo bastante, porque parece que o ser humano, ele é sempre muito decadente. Tudo ali, sim. A sociedade que tá inclusa é sempre muito decadente. E do jeito que você tava falando, foi quais são as situações que pode deixar a gente à deriva a ponto de ficar insano. Já estamos, não é verdade? É engraçado, tem sempre um personagem que ele tá insistindo na normalidade. Sei lá, o pai do personagem morreu, a casa pegou fogo, o mundo tá sendo destruído, aquele personagem, não, gente, mas eu tenho que ir pra escola, segunda-feira amanhã, tem que estudar, tem prova. E você percebe nessa tentativa de se atear ao real, do quanto a gente acaba normalizando coisas bizarras no nosso dia a dia, né? Chega um momento nas histórias dele, em Uzumaki principalmente, em que a cidade inteira virou uma espiral, mas tá todo mundo achando isso tranquilo. Mas daí tá a minha pergunta. Por quê? Porque daí é o que eu assemelho muito com Stephen King. Os nossos protagonistas, dos quais a gente tá vendo pelo olhar deles, eles são passivos. Quem é o nosso protagonista ativo é a cidade. Entendeu? Então eu vejo muita dessa característica no Junji Ito, onde todos os nossos protagonistas, eles são passivos. Eles só estão vendo, né? Tá acontecendo para com eles não estão acontecendo para com a história, né? E a única serventia desses personagens é a gente ver por eles. Porque o verdadeiro personagem em Gyo são os peixão lá mecânico. O que tá acontecendo? Qual é a história? Em Uzumaki é a cidade onde as pessoas ficam obcecadas por espirais. Não litomi, então esquece. E por aí vai, eu vejo também nos contos dele, a gente vê os personagens de novo através do olhar deles. Então, eu acho que o personagem principal nunca são os personagens pelos quais a gente acha que são os protagonistas de fato. Eu queria mencionar que obsessão é um tema recorrente pro Junji Ito. Eu adoro que a Gabi fala a pronúncia do nome certinho, eu sou mó capial, pra mim é Junji Ito, tipo burrito, né? Ah, não, gente, eu vario. Livre pronúncia. Eu não gosto desse negócio do pessoal escrevendo nos comentários. Não fala assim, fala como você quiser. Isso, fala burrito mesmo. Então, nosso querido amigo burrito... Ô, Lucas, por favor, você tá nos Estados Unidos, é Junji Ito. Junji Ito. É Junji Ito. Eu vou interromper o Lucas, eu só vou ver a Ivy lançar uma panela lá na cabeça do Lucas.
A obsessão é um tema recorrente nas histórias do Junji Ito, mas eu acho que a galera se confunde um pouco. Não todas as histórias dele que é sobre obsessão. As histórias dele têm obsessão, mas não são necessariamente sobre obsessão. Aquela que é da falha de Akigamara. Amigara. Tem muita falha Akigahara, mas não é essa história, é outra. Aquela é uma das poucas que eu acho que dá pra dizer que é sobre obsessão. Tem algum nível ali que é sobre obsessão. Talvez esteja errado. Mas o Uzumaki, eu não acho que seja sobre obsessão. É uma história que tem obsessão. E eu acho muito legal que a gente deixa de conversar sobre obsessões para com objetos específicos, como é Tomi, onde os personagens estão obcecados com a Tomi. Aqui não, é uma obsessão por um padrão. E a gente pode começar a refletir nas nossas vidas, abstrair um pouco de padrão visual e pensar quais que são os padrões que eu percebo. E eu sou talvez até obcecado, mas eu não percebo isso porque eu faço parte dessa cidade, esse contexto onde tá todo mundo obcecado com esse mesmo padrão. Flores, eu sou obcecada por flores. Tem flores. A própria tripofobia é um pouco disso, né? Porque tripofobia é você tem um sentimento averso a formas geométricas juntas e multiplicadas. Então, essa própria sensação, né? Então, tipo, isso que o desenho dele, ele já tudo ali é friamente calculado para que a gente leia e passe mal. Isso que você tá falando, Ira, é muito interessante porque parece ser um averso da obsessão, mas aqui no Junji Ito, no Uzumaki em específico, a aversão não é um oposto, ele é uma outra forma de manifestação dessa obsessão. Né? Assim, é que a aversão aqui é a minha. Não, sim, eu sei, mas é muito interessante porque eu posso puxar aqui. Vai ter um momento que, por exemplo, depois que o pai daquela família morre e a mulher vai pro hospital, a obsessão dela de tirar as espirais do corpo dela vem do sentimento de rejeição daquele sentimento. E isso é manifestado de uma outra maneira, que parece oposto, mas faz parte de uma mesma coisa, né? Então é muito interessante. Eu tenho uma interpretação muito minha do que é o Uzumaki. Eu nem sei se faz muito sentido, porque acho que é liberar muito do final da obra, que é um elemento muito presente nos últimos capítulos de uma obra que tem 3 volumes. Então, eu nem sei se vale tanto a pena. Mas deixa eu perguntar pra vocês, nem que valha eu colocar aqui um alerta de spoiler, mas vocês entenderam o final de Uzumaki? Bem, eu estava vomitando, mal li, então... Eu acho que o final deixa muito claro pra gente que eu não entendi porra nenhuma. Pera, pega o monóculo. Eu acho que tem a ver com a gente ser obcecado por si mesmo. Com a gente entrar tão dentro da nossa própria cabeça do quanto a gente acha que a gente se entende, que a gente chega em um ápice de próprio autoconsumo, onde você tem praticamente uma gozada. Eu não consigo fugir muito da metáfora fálica que ele faz no final. E eu acho que muita gente foge de tentar dizer que é uma metáfora fálica, mas visto a quantidade de referência sexual que tem nas obras deles, eu não acharia tão longe de tá certo. Mas eu acho que, assim, é feito de propósito pra cada um ter uma interpretação diferente também. Muito diferente de Saint Maud, por exemplo, que a diretora deixa muito claro, olha, eu fiz desse jeito pra vocês terem essa interpretação e todo mundo interpreta de um jeito muito diferente do que ela achou. Aqui ele deixa propositalmente em aberto. Jay, você chegou a ler até o final? Li sim. Então, eu não sei se o meu problema é que tudo que eu leio eu vejo muitas formas de narrativa. Pra mim, o Junji Ito, ele tava brincando com narrativa. Foi quando eu percebi que os protagonistas não eram protagonistas. Quem era o protagonista era a própria cidade, né? Porque não tem explicação do porquê as pessoas ficam obcecadas pelo espiral. Uhum. Então, pra mim, é uma história de uma cidade de que basicamente faz todo mundo se apaixonar por aquele espiral a ponto de ficar obcecado. Sabe aqueles romances doentios? Às vezes eu sinto que é isso, a cidade está seduzindo e é por isso que tem aquele final fálico. Porque o real protagonista é a cidade e a cidade tá fazendo com que todas as pessoas dali se sintam obcecadas por ela e viram um grande buraco negro, tá atraindo todo mundo que tá indo ali para aquela cidade a ponto de causar a destruição das pessoas. Então, pra mim, o Uzumaki é sobre isso. Por isso que tem aquele final, como o Lucas estava dizendo, super falho.
fálico, porque a história é sobre a cidade seduzir a outras pessoas a ponto de causar a destruição delas. Até que ponto você chega por isso? Eu não li tudo, né, como eu falei pra vocês, porque é uma obra que mexe comigo, eu passo mal mesmo, mas mesmo assim eu fui lá ver, né, gente, fui folhear, né, fui lá atrás. Não posso dizer sobre o roteiro de Uzumaki, mas isso que o Lucas tava falando, o que você falou, me faz pensar nas mudanças do Junji Ito como autor, como a gente comentou no início, comparando com o Tomi, né? No Tomi a gente tem essa autoexploração da personagem feminina como um problema, um desespero também, pessoas obcecadas virando assim, e o Uzumaki ele traz um fálico, né? Que também representa isso, né, gente? Socialmente, na nossa sociedade, o fálico representa o patriarcal também, né? De uma cidade, de um poder de uma cidade. Não sei se é isso, mas seria interessante ver o Junji Ito, tipo, nossa, acho que vou deixar de acusar mulher pra colocar um homem, né? Eu sinceramente, eu nem vi esse lance fálico, não. Era tão, mas beleza, vamos lá. Eu tô me sentindo assim, nossa, gente, eu deixo tudo passar e não vejo nada sexual nessas histórias, eu tô chocada. Não, Gabi, a gente aqui que tá se concordando, a gente somos os únicos certos, fica tranquilo. Qual é a sua interpretação do final de Uzumaki? Na verdade, eu não tenho interpretação do final em si. Uzumaki, pra mim, é mais a jornada, assim, são as micro coisas que eu fui percebendo e tirando da história. Então tem esse lado, por exemplo, que me marca a espiral em si, né? Porque a espiral, ela é um símbolo que, simbolicamente, ela é uma fórmula que ela sempre tá indo pro mesmo centro e, teoricamente, ali é uma continuidade, não acaba, né? É uma espiral que te leva sempre àquele ponto. E da mesma forma, eu interpreto isso como uma cidade que tava doente, ou tinha um problema, ou uma obsessão, ou um padrão específico, e as pessoas, elas eram todas movidas para aquele meio, como um redemoinho, como uma onda, e elas não conseguiam sair, e quem tentava sair, eventualmente acabava sendo sugado. Tem pessoas que, mesmo naquele lugar que acaba sendo tóxico ou ruim, acabavam trabalhando para o padrão, como se fosse necessário para sobreviver. Tem as pessoas que, durante muito tempo, praticamente, absolutamente ignoram o que está acontecendo e simplesmente entram no padrão porque é o natural, é mais fácil não pensar, é mais fácil para sobreviver. Então eu fui jogando mais assim, nesse sentido da primeira parte da nossa conversa, né, da nossa realidade, né, de que tipo de coisas que acontecem, absurdos, que a gente vai só entrando nesse padrão, sendo jogado na mesma espiral, nesse fluxo contínuo que não acaba, sempre sugados para esse centro, e as pessoas terem diferentes reações nesse tipo de coisa, né, nesse tipo de padrão. Ou você tenta fugir e é sugado ao mesmo tempo, ou você se deixa levar porque é mais fácil assim, ou você luta a favor porque é mais confortável que todos estejam nessa mesma situação do que alguém se diferenciar, e aí aos poucos a cidade inteira, ou o local inteiro, ou o mundo todo fica preso nesse tipo de coisa, que, como a gente viu no caso de Uzumaki, muitas coisas da sociedade são ruins. Eu tirei mais a narrativa, o negócio do fim, do fálico ali, não peguei mesmo. A minha interpretação é muito parecida com a sua, Gabi, achei isso muito legal, mas no sentido de que, em vez de a gente tá pensando em uma sociedade que serve esse padrão, uma sociedade que tá presa e não consegue escapar do padrão, eu pensei em um indivíduo. O indivíduo que tá preso a esse padrão, um indivíduo que não consegue sair daquilo. E eu pensei em um indivíduo que ele foi ensinado a ser de um jeito, e não importa o quanto ele tente fugir daquela forma com que ele foi ensinado, aquilo sempre acaba voltando e ele não consegue escapar de ser aquilo. Ele tá preso dentro desse ciclo de ser aquilo que ele foi ensinado a ser, e ele não conseguir escapar e se voltar para si mesmo. Especialmente essa parte de se voltar para si mesmo, se autoconsumir, se autoanalisar, se fazer de si você mesmo, né? Você olhar para dentro de você e você ser seu próprio material de consumo, como se fosse uma auto-obsessão. E aquele final eu interpretei como se fosse o ápice da auto-obsessão. Você se satisfazer de si mesmo. A sua satisfação vir de você estar olhando sempre para quem você é e se admirando, ou se amando, ou não conseguindo escapar de quem você é. Mas eu admito aqui que pra mim é uma interpretação que eu acho fraca e solta, assim. Tô totalmente aberto a ver outras interpretações, porque eu não tenho problema nenhum em admitir que eu acho que eu não entendi essa obra por completo. Longe disso. Eu acho isso maravilhoso. O jeito que você tá falando é como se a gente olhasse pra gente com caráter narcisístico, né? Não necessariamente narcisístico, até de você não conseguir lutar contra o fato de que você tá fazendo isso. Você tenta puxar pra outras coisas, você tenta ser outros, mas você não consegue escapar dessa espiral de você mesmo. É, tipo o realismo mágico, né? Tipo... Só porque eu não concordo. É muito
tipo, na minha cabeça não faz sentido isso. Parece que eu e o Lucas lemos obras diferentes. Mas eu gostei muito mais da explicação da Gabi, da interpretação dela, do que da minha. E eu acho que talvez até o meu problema, o meu erro, foi ter focado muito no objeto fálico da cena final. Fica muito chocado com aquele pintão maravilhoso. Mas eu também percebi o objeto fálico, mas a minha interpretação foi outra. Foi tipo a história ser da cidade, entendeu? O protagonista pra mim é a cidade, é um grande it. Então, eu acho que, tentando me colocar aqui agora, eu fui dar uma investigada aqui. A obra ela foi publicada originalmente no finalzinho da década de 90, 98, 99. Eu vou fazer vou arriscar uma opinião muito doida aqui, que vai ser mais doida que a do Lucas aqui, vai ser talvez errado igual a do realismo mágico aqui. Mas vambora. Cara, se a gente for pensar no contexto cultural do Japão na época, o Japão tava em queda socioeconômica, finalzinho dos anos 90, né? Então, tentando me ver assim, porque o Jiu-Jitsu, ele é um cara muito discreto. Parece ser muito comum, assim, o japonês não dá tanta opinião, assim, muitas vezes. Eu vejo pouco esse tipo de coisa rolando, assim. O Jiu-Jitsu, ele parece ser um cara muito discreto, ele não fala muito das suas opiniões, ele não se propõe a explicar, ou ele não se propõe a ser claro, mas dá muito a entender que o Jiu-Jitsu é um cara de muitas opiniões, mas ele transforma isso na arte dele, né? Ele não é um cara de manifestação, de militância, coisa nesse sentido, mas dá a entender que ele tá querendo criticar algumas coisas na sociedade, só que sem falar isso claramente, né? Seria decadência inescapável? Você não conseguir escapar dessa grande decadência para qual o Japão está para passar? Então, assim, novamente, é muito solto isso que eu tô falando, mas talvez possa ter visto um pouco dessa falta de... Com certeza, é uma história que fala sobre falta de esperança, com toda certeza. Tipo, não importa o que você faça, você vai ser dragado por essa espiral. Não tem como. Isso talvez possa se refletir muito sobre, às vezes, até o trabalho de mangaka. Pode ser autobiográfico, né? Pode ser sobre ele, a gente tá aqui tentando... Pode ser super uma parada, tipo assim, cara, tipo, é um trabalho exaustivo, cíclico, e que não importa o quanto eu vou ter que trabalhar nesse negócio pra sempre, talvez, saca? Eu fico imaginando, assim, tipo, o Jiu-Jitsu ouvindo esse podcast. Obrigada, Jiu-Jitsu, por ouvir esse podcast. E ele ouvindo e, de repente, nossa, cara, eu só queria pegar um café. Né? E aí o café caiu no chão e, de repente, eu olhei, assim, o desenho e... Só queria contar uma história, gente. Relaxa, pode ficar tranquilo. Fica frio aí. Arigatou gozaimasu, senpai. Ele é muito assim, né? Ele é um cara muito tranquilo das ideias. Na minha concepção, eu entendi muito literal as coisas que estavam acontecendo ali. Eu acho que pra mim o Uzumaki é o trabalho mais parecido com o horror cósmico que ele tem. Por mais que tenham diversos trabalhos que flertam com isso, aqui é horror cósmico puro. Esse final é total Lovecraft. Na minha concepção, o que ele tá falando ali, eu não vou... assim, apesar de eu ter arriscado aqui uma interpretação muito solta, como o próprio Lucas, assim, indo para um lado mais literal, na minha interpretação, seja aquilo dimensional, alienígena, cometa que caiu não importa, é algo que tá há muito tempo ali e é algo tão poderoso, né? E isso é complicado, né? É um monumento, é uma coisa meio não orgânica, mas ao mesmo tempo é esquisito. É uma grande força inescapável. Ela é uma grande força. Você não sabe se ela é uma entidade, o que ela quer. Ela é só uma grande força. Ela faz e aquilo vai acontecer, não tem como escapar. E eu acho isso muito interessante, o quão você vai pro universo do sutil. Porque no ponto mais oposto da espiral, quando a energia tá mais fraca, vamos colocar, aquilo tá se manifestando até como obsessões cotidianas, do tipo, eu tô aqui, é um aluno desenhando uma espiralzinha no caderno. É o Pernilongos unindo. É o Pernilongos unindo, é a menina encaracolando o cabelo. E, ao mesmo tempo, eu fico muito... Será que talvez possa existir isso de alguma maneira, né? No sentido, tipo assim, indo pro horror cósmico mesmo, tipo, essa influência que ela é tão fundamental que a gente não percebe, porque apesar da gente estar falando disso bastante, por exemplo, a gente poderia fazer uma comparação com a proporção áurea, por exemplo. A gente é obcecado na proporção áurea. Eu acho que não ajuda muito a gente o fato de Uzumaki começar como uma obsessão individual e aos poucos partir pra ser uma obsessão coletiva. A cidade inteira está surtada ali no final e depois é uma obsessão, parece que transcendental. Existem coisas além da humanidade, além daquele grupo, além daquela sociedade, uma parada que parece que vem do além, que é maior que a gente, que tá obcecada com isso também. Então a gente passa do indivíduo pro coletivo pro transcendental, talvez por isso que a gente esteja aqui com opiniões tão conflitantes, porque a minha interpretação do começo da obra e da metade da obra e do final eu dei pra você 3 explicações diferentes do que eu tive da obra, por causa dessa experiência de você se elevar. Nós estamos numa espiral agora. Exatamente.
Oh, Estamos no Uzumaki. E a gente não vai pra lugar nenhum, a gente vai terminar muito doido aqui. E eu acho que, de novo, que nem a história do cafezinho. O Uzumaki tá lá com o café e com o chá dele, só caiu no chão e ele olhou e agora tá tudo discutido. Ele, gente, olha só onde essas pessoas foram parar, né? Eu só queria dar um adendo da proporção áurea do Andrei, porque não é a gente que é obcecado pela proporção áurea. A proporção áurea, ela tá presente na natureza, ela é regente. Então, é isso. Então não tem como a gente escapar, não é a gente que é obcecado, ela existe. Exato, essa é a comparação. A gente achou, isso tá intrínseco da natureza de diversas maneiras possíveis, e quando a gente, percebeu... Meu Deus, a proporção áurea. Exatamente. E a gente reproduz isso de uma maneira eternamente, né? Eu não sei, pode ser. Vai que o cara tava lendo um livro de design e deu uma pirada. Foi isso que saiu, né? Não tem isso que ele fala que espiral muitas vezes é usado no Japão de uma forma cômica, ele quis só subverter isso? Pode ser também, Mas pronto, acabou. Pronto. Aê, Gabi. Perfeito, é isso aí, gente. Gabi fechou. Obrigado, Gabi. É isso aí. Ele Fechou. só falou, vou causar aqui, mudar isso. Pronto, acabou. E não tem nada a ver com o que a gente falou. Perdemos meia hora falando nada. Mas o pintão é tão bonito. Lá, o Lucas. Lucas, Freud precisa explicar. Ou é Jung? Acho que é Freud. Vamos se encaminhando aqui pro final do podcast. Eu queria que vocês indicassem uma obra. A obra, não sei se é mais... É difícil às vezes, minha preferida e tal, mas a mais impactante, a que vocês mais gostam, começando pela Jay. Eu não vou indicar a que eu mais gosto, eu vou indicar uma que é importante. Que ele fez uma adaptação do Frankenstein, da Mary Shelley. E ele ganhou prêmio por isso. É uma adaptação fenomenal. Que eu estou aqui propagando a palavra de Mary Shelley, óbvio. 2, que eu estou propagando a palavra de Frankenstein. E 3, que é uma obra excelente do Junji Ito. Eu deixo aqui minha forte recomendação. Ela é muito bonita e é muito importante dar uma lidinha nessa adaptação. Ficou show. Muito bacana. Lucas? Aí o Lucas abre o armário, cai várias coisas de Jiu-Jitsu, assim, Não, eu tenho muito pouco, porque eu consumia mais dele como você, Ira, pela internet, lá pro início dos anos 2000, aí tinha que baixar as paradas em PDF, era tudo uma bosta. Eu não entendi o que eu tava lendo, mas eu acho que eu vou aqui pra não dar uma obra muito grande, uma coisa muito difícil, assim, de difícil acesso, eu acho que eu vou de Hanging Blimp. Dos balões, né? Isso. Porque essa é muito, muito legal. Inclusive, eu não conhecia, quem me apresentou foi a Ivy, quando ela tava falando pra mim sobre padrões de moda na China. Teve uma época no começo dos anos 2000 que Junji Ito ficou muito famoso e as meninas faziam todas maquiagem de Tomy. Os primeiros vídeos tutoriais de maquiagem que as meninas viam no início dos anos 2000 na China eram pra fazer maquiagem pra ficar que nem a Tomy. Então ela tava me contando sobre isso, ela falou, mas não conheço o Junji Ito. Aí ela me mostrou e falou, putz, é aquele cara que eu lia quando eu também tava começando a entrar na internet, quando ela era moleque e tal. Me reconectei e essa foi uma das primeiras obras que eu li nessa reconectada que eu dei, a Hanging Blimp, e achei do caramba. E o Andrei já falou também, mas a Jay já falou, desculpa, mas a da Migara também, que é sensacional. Se vocês tiverem que ler um continho rapidinho, leia esse, ele vale muito a pena. Demais, demais, demais. Como que é o nome em português, Jay? É o Enigma da Falha de Amigara. Como a gente falou bastante das obras e a gente também falou tanto do anime, e vou indicar pra quem não conhece Junji Ito, ou conhece, tem medo, não consegue ler. Eu sei que tem bastante gente que não tem tripofobia, mas também fica super mexido com os desenhos. Então o anime que a gente falou aqui, o Junji Ito Collection, ele, apesar das reclamações que a gente fez aqui, mas a gente fez por causa de reclamação de fã mesmo, que a gente já conhece e tal, mas pra quem não conhece, quer começar, vai lá, tá no Crunchyroll, são acho que 9 episódios só, são curtinhos. Ele pega os principais contos dos mais antigos do Jiu-Jitsu, não tem, por exemplo, os fragmentos, né? Ele pega os mais antigos. Então, pra quem quer conhecer, quem que é Tomy? Não sei do que vocês estão falando, não vou comprar, não tem tanto interesse esse ponto, mas quer saber? Aí lá tem uma animação de um dos contos da Tomy, tem uns outros contos lá. Então, pra conhecer o trabalho de Jiu-Jitsu, entrar, sabe? Tipo assim, vem cá, vou te dar um docinho, sabe? Um docinho pequenininho, bem gostosinho, pra você conhecer
um pouquinho de jiu-jitsu, aí você vai no anime e depois você vai pros livros. Show de bola. E aí você, Gabi? Então, eu também ia falar de Frankenstein, que foi um dos que eu recentemente li, mas, como já foi dito, eu acho assim, que pra quem não conhece absolutamente nada e percebeu que a gente ficou louco aqui, eu acho que vale a pena pegar o Uzumaki. Não tem como, é o maior clássico. Você vai descobrir depois um mundo de contos que provavelmente você vai até gostar mais. Só que se você nunca viu nada, é interessante, na minha opinião, você pegar esse grande clássico, porque você vai conhecer já parte da linguagem dele, maior choque. Eu acho que é um tipo de história que ele tem um apelo, apesar de ter algumas partes que parecem episódicas, de você não conseguir parar, você entra nessa espiral junto com eles e fica nessa loucura e aí não sai, como vocês perceberam aí que a gente tá até hoje. Então eu acho que é uma história, não é à toa, que ela é uma das mais mainstream, né, que mais dentro do nicho de Junji Ito. Eu acho que vale a pena recomendar. A partir daí, vocês acho que também, se achar que o apelo audiovisual também pode valer a pena, né? Tem gente que tem dificuldade de pegar as páginas, o anime pode ajudar, mas eu acho que o Uzumaki é uma porta de entrada pra coisas muito melhores. Gyo é muito bom, mas eu acho que é muito pra pessoa pegar de primeira, assim, é visualmente estranho, assim, então não recomendaria, mas eu gosto muito também. Depois, se quiserem partir pra isso, pode ir. Gyo é muito bom, tanto visual quanto de roteiro, mas ele é estranho mesmo pra quem não chega do nada, né? É um dos que eu mais gostei. Eu li, eu ia pegar a Tomi pra ler pra vir, né? Só que Gyo, ele tava me chamando. Eu vou ler, eu li numa sentada, foi muito bom. Bicho, é porque assim, em Tomi a gente vê uma menina com 1000 cabeças, em Uzumaki você vê a pessoa em formato de caracol, tudo muito bizarro e tal. Aqui você tem peixe com braço. É demais. É muito yokai. Agora o ouvinte que nunca viu tá imaginando uma tilápia em uma montagem com 2 bracinhos mas assim do lado. Isso. É tipo galinha com dente, sacou? Você já viu foto de uma galinha dentada? Eu acho muito isso das coisas do Junji Ito também. Tem uma parada cultural, porque se vocês forem pegar as lendas de yokai, elas são meio assim, sem pé nem cabeça também. Uma história que às vezes não tem muito uma explicação, não tem muito um porquê, apenas é desse jeito. Esse tipo de história de terror japonês que tem uma pegada que às vezes a gente estranha, eu acho que tem muito a ver. Quando eu peguei uma vez pra fazer um estudo de yokais por causa de uma obra específica, depois quando eu fui pegar pra ler algumas coisas de Junji Ito, eu percebia, sabe, quando esse timing do terror, do medo, da criatura que não se explica, que você não sabe se é boa ou ruim durante muito tempo, eu acho que tem muito disso também em Junji Ito e no terror japonês no geral. Eu gosto bastante. É isso aí mesmo, né? Eu vou quebrar a regra do jogo, porque foi eu que inventei ele. Eu vou selecionar 2 obras, que é o seguinte. Cara, eu me amarro numa história que ela é super curtinha também, que é a The Window Next Door, né? Tipo, a janela do lado. E, cara, é muito legal que a proposta é, tipo assim, um garoto que se muda, né? Bem história de terror, né? Um garoto que se muda pra uma nova vizinhança e a casa vizinha da qual ele tá morando, pra que dá a janela do quarto, não tem janelas, é só uma porta trancada, não tem ninguém, bate o vizinho, ninguém atende e tal, e só tem uma janela, que é uma janela paralela, uma janela vizinha à janela do quarto do moleque, né? E aí, beleza, é meio estranho ali, mas ninguém fala nada e tal, aí durante a noite, tipo, aparece, moleque, garoto, que anda assim, você cavalia. Aí, tipo, aí começa uma mulher, começa a chamar o garoto durante a madrugada. E, mano, é um negócio muito aterrorizante. eu super me vejo naquela situação. Meu Deus, que... Tipo, eu nunca passei por uma situação de estar, tipo, janela, mas eu sempre fico me imaginando, tipo assim, e se eu vou olhar pro vizinho e tá ele me olhando lá? É horrível. Cara, tipo, e é tão simples, é uma ideia tão simples, né? E o final e tipo assim, novamente, não tem um final explicatório da coisa toda e tal, mas o final é muito aterrorizante, cara, é muito maneiro. E eu gostaria apenas de deixar aqui uma dedicatória pra um conto novo que saiu no Fragmentos de Horror. Eu tô tentando buscar o nome dele, mas eu não tô conseguindo. É o da cabeça? É o da cabeça. O da cabeça. Eu adoro! Sabia que ia ser o da cabeça. O da cabeça é pesadíssimo. Ai, é angústia. Meu, eu tinha que fazer um filme de ação com aquele plot, porque ele... Mano, é genial! Quer que eu pegue? Pera aí que eu posso pegar rapidão, pera aí. Pega lá pra ver o nome assim, mas a história é de um cara meio sacana, que ele vai pra uma vidente, né? É a primeira vez que eu vejo o Jiu-Jitsu abordar coisas esotéricas dessa maneira, eu nunca tinha visto. E aí a vidente dá uma sacaneada no cara, que corta acho que com fio de cabelo, né?
corta a cabeça dele, só que ele não morre, né? Tipo, é tão rente o corte, corta completamente, né, o pescoço, né? E é tão rente o corte que ele consegue ficar vivo se ele ficar segurando a cabeça no pescoço, né? Se ele ficar segurando a cabeça pra baixo, né? Pressionando pra baixo. E o conto inteiro se passa, e é uma situação que ela dá muita gastura, assim. Tu fica, mano... É desesperador, né? Uma situação desesperadora demais. Qual o nome aí, Jay? Gola rolê vermelha. Ah, pode crer. Igual a rolê... Ah, olha que nome zoado. É muito boa, cara. É muito boa. Eu lembro que na época que eu li, ainda tava... Eu gosto muito de ler no shopping. Agora não dá mais por causa da pandemia. Então eu sempre levo um livro pra... Que rolê esse ler no shopping? Eu não sei. Tipo, é o que a juventude tá curtindo Eu não agora? sei, eu gosto de ler quando tem barulho, tipo, de pessoas falando. Nossa, e andando. jura? Aham. É o meu ruído, tipo, natural pra poder ler. E eu me concentro muito mais. Deve ser porque eu devo ter passado muito tempo na faculdade, tipo, estudando. Daí eu me acostumei com barulho. Daí eu tava lendo no chão. Meu, eu lembro exatamente a roupa que eu tava usando. Exatamente aonde eu tava sentada. Porque é muito marcante esse conto. Ele é... Ele te prende demais. E ele é Dá vontade de segurar a cabeça? Cara, que você fica se imaginando. É porque você naturalmente, você se imagina na situação. E tipo, fala, como é que o cara vai dormir? É que falando assim, fica até meio cômico, né? Se você não pegar e não ler o... Exato. Ele é muito bom. E o legal da plot é que ele tá tretado com a mina dele e a mina tá tipo, para de coisa, que sua cabeça tá saindo do lugar o quê? Se vira aí. E só depois ela entende que é real. É muito bom. É muito maneiro esse conto, bicho. É muito angustiante mesmo, assim. Não vai pra um terror de, ai meu Deus, que medo. Vai pra um terror de caraca, que sentimento ruim, né? Mas, cara... Gastura, nervoso. É muito, mas... Eu acho que Junji Ito, ele é um cara que ele tem uma obra imensa que você pode passar a tua vida toda, às vezes, lendo, e vai ter coisa ainda que você não descobriu ainda, né, dele, né? E isso que é muito legal, né? Tem as obras consagradas dele, mas, cara, tem muito conto, tem muita coisa. O conto Na Cadeira que vocês citaram é super clássico, ele é mais underground, mas, putz, é super marcante, né? Enfim... Tem diversos aí, mas acho que fica aí umas recomendações aí pra você procurar. Dê uma olhada que saiu coisa publicada. Junji Ito foi uma coisa bizarra aqui no Brasil, que ele ficou décadas sem ser publicado. E aí, quando voltou com um monte de coisa, né? Então, dê uma chance aí. Se você quiser um experimento, joga na internet o nome do conto, que você com certeza vai conseguir achar. Mas vale muito a pena. Gente, esse tema, ele dá muito o que falar, com toda certeza. A gente só arranhou nele, muito provavelmente. Inclusive, se a gente quisesse fazer um episódio só de Uzumaki, dá pra fazer. Sim. Dá pra fazer, cara, dá pra falar de tanta coisa. Mas acho que é um pequeno introdutório aqui. E eu gostaria muito de agradecer a participação dessa mesa maravilhosa. E a Gabi. Gabi, onde que o pessoal te encontra? Mensagem final, minutinho assim pra você falar o que quiser. Defender realismo mágico no Jiu-Jitsu, que é muito importante de defender essa bandeira. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, gente. Gostei muito, muito mesmo. Foi maravilhoso. Conversa que podia ir muito mais pra frente. Pessoal que tá ouvindo, eu sou a Gabi Xavier, eu falo no canal com o mesmo nome, é super criativo, chamado Gabi Xavier, que principalmente de mangás e animes, mas também tô aí nas redes sociais, mesmo nome você pode me achar em tudo quanto é lugar. E também tem um canal que a gente começou, né, aqui em casa, eu e o André, que sou casado, e ele ama coisa de terror também, e a gente tá voltando pra falar de coisa de mais geek, nerd, que chama Sala do Tempo, tem Instagram e YouTube, e aos poucos a gente volta lá, com um pouquinho de pegadas mais de filme, série, e vai ter terror porque meu marido é obcecado por coisa de terror, então vai ter um pouquinho lá também, e é isso, gente, se quiserem me seguir, tô por aí, muito obrigada, Mundo Freak, muito obrigada, pessoal, foi incrível. E fica aqui o convite, né, pra chamar, inclusive, ele junto. Principalmente pra gente falar que deu pra perceber que Stephen King é um tema que vocês curtem, né? Tá vendo? Ele adora. Eu também gosto, mas ele gosta. É porque, assim, ele era uma criança que ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Nos anos 80, e ele via terror desde criancinha. Eu falo, você era perturbado, mas tudo bem. E aí, então, assim, ele tem uma bagagem gigantesca. Tem muito clássico de terror antigo que eu vejo hoje, sabe? Que eu tô vendo, que a gente pega pra ver. Outro dia a gente tava revendo um monte de coisa. Porque eu sempre tive bagagem dos grandes clássicos, mas aqueles mais slasher, as coisas mais assim, underground, ele que tem de bagagem, eu tô vendo tudo. Ele adora. Perfeito. E, gente, vão lá no YouTube, eu acho que a Gabi, ela faz um trabalho fantástico. Eu acompanhei um pouco de longe, porque eu não tava tão atualizado assim, então eu tô vendo bem atrasadinho, mas fez um acompanhamento muito bacana sobre o mangá e a própria última temporada aí do Shingeki no Kyojin, que foi maravilhoso.
Mas fica aí a recomendação que o trabalho da Gabi é fantástico, tá bom, gente? Então, gostaria muito de agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Tem um corte no seu pescoço. E no caso, é complicado. Meu Deus. Vai que tem um peixe com perna atrás de você. Uma galinha dentada. Ai, a Gabi entrou numa espiral, tá no verso lá. Tá rodando a menina, coitada. Os olhinhos dela, tudo. Ela tá no chat, tipo, socorro. Não, acho que ela caiu. Cara, eu tô achando que pode ser. Será que é minha internet? Deixa eu só falar um negócio aqui, então. O Luiz, que tá aqui assistindo, ele falou, né? A cidade de Uzumaki, no caso, é a materialização do boy lixo Chernobyl. Pois achei que você ia falar que é um cu. Aproveitar que a Gabi tá quicando, posso refazer a minha explicação do final? Que eu caí no meio? Tá, então beleza. Então deixa ele cortado no meio mesmo, foda-se. Tá, faz aí então que o Murilo vai colocar lá. Calma aí, deixa eu ver se a Gabi voltou. Venha para a luz, Gabi. Liguei? Oi. Aê! A espiral não te pegou ainda. mundofreak.com.br